Então vamos lá. Pessoal, muito boa noite a todo mundo. É uma noite muito especial hoje, dia 29 de junho de 2021. Agora são 21 horas e 1 minuto, então agradeço a presença de todos que estão presentes aqui com a gente. Antes de eu fazer as devidas apresentações aqui, quero agradecer desde já a presença do nosso diretor, professor Guilherme Pincelli, dos nossos professores, professor Fernando Schmidt, professora Suzana, professora Juliana Leopoldino, professor Renan. Me perdoe se tiver mais algum professor que ingressou e eu não vi, tá? Agradeço também a presença e o carinho sempre dos nossos egressos, né, de quem fez e faz parte da história desse curso, e principalmente, claro, de todos os nossos alunos do primeiro período, terceiro, quinto e sétimo períodos, tá? Muito obrigado pela presença de todo mundo. Como a gente estava conversando, né, um pouco antes de iniciar aqui, como tudo tem um lado bom na vida, né, essa questão da pandemia ensinou e está ensinando muito para a gente, né, essa questão do remoto. Então, é, provavelmente a gente não poderia estar junto com o Edu hoje aqui, né, na rotina de agência que ele tem, com a agenda dele, numa noite fria de terça-feira, né, e o remoto possibilitou isso. Pessoal, sem dúvida nenhuma, um grande momento nesses quase 20 anos do curso, e tenho certeza que vai ser uma noite incrível. Bom, vamos lá. Quero agradecer imensamente, com todo o carinho, toda a alegria do mundo, a tua disponibilidade desde o início, quando eu fiz contato, foi prontamente solícito e, além de tudo, com uma super boa vontade, né? Eu vou contar aqui a história, alguns colegas já sabem, mas bem rapidinho. Sempre no final do sétimo período, né, uma turma que eu estou lá com gestão de marcas, eu faço uma aula que eu chamo de aula desinaugural, porque os alunos entram na universidade, tem toda aquela festa, aquela aula inaugural, e no final, os alunos às vezes não recebem nenhum tchau, né? E agora eles estão no sétimo período, concluindo agora no final dessa semana, e depois eles vão para o oitavo período, iniciar o projeto experimental. E como é feito em formatos de agências, né, de times, a equipe praticamente não se encontra toda junta, e vai se encontrar só depois lá na apresentação dos projetos e também na formatura. Então eu falei, é a última aula, geralmente eu fico com aula nos 2 últimos horários de sexta-feira, e daí eu falei, não, eu faço a minha aula inaugural, desinaugural, é um momento muito emocionante. Eu falei, eu queria chamar alguém que tivesse uma grande relevância mesmo para a propaganda do Brasil, né, e para mandar uma mensagem como se fosse motivacional mesmo, porque essa turma foi absurda. Todos os alunos, né, foram muito, sofreram muito e perderam muito, né, com essa questão de aula remota. Principalmente a gente que tem muita aula de laboratório, enfim. E daí o Edu, desde o início, com muito carinho, muita disponibilidade, falou, não, posso fazer uma conversa. Eu falei, como assim, né? É claro que a gente quer. Né? Então, Edu, muito obrigado pela tua disponibilidade. Então, pessoal, Eduardo Simon é um dos mais respeitados publicitários do mercado brasileiro e latino-americano, né? Tem mais de 25 anos de experiência em atendimento de grandes contas, daí, né, contas nada menos, nada mais que Itaú, Ambev, McDonald's, daí Brasil, mais 18 países da América Latina, Natura, Brasil, mais 5 países da América Latina, Renault, Red Bull, Petrobras, Vivo e outras tantas grandes marcas. O Edu é ex-sócio e chefe de operações da Taterca, né, e é formado em publicidade, em propaganda e marketing, e pós-graduado em administração de empresas, que eu acho que deve ser daí também, né, vem essa paixão pelos dados, pela parte mais racional da Olá. história. E em 2009, 2012, 2016 e 2019 foi um dos indicados aí ao Prêmio Caboré na categoria de profissional do ano. E como todos sabem, o Caboré é uma das principais premiações da indústria criativa e de comunicação do nosso país. Em 2019 foi eleito dirigente do ano pela ABP, perdão, Associação Brasileira de Propaganda, e no ano passado escolhido aí como profissional mais admirado do mercado brasileiro de propaganda pela pesquisa feita pela consultoria espanhola Sculpin. Grande líder à frente de toda a operação aí hoje da DPZIT, né, do que é fruto de uma fusão que aconteceu, se eu não me engano, em 2015, né, momento aí que a gente tem de uma forma mais acentuada essa grande ruptura mesmo
de uma mudança mesmo de se fazer propaganda, principalmente na questão do uso de dados, tanto pelas agências quanto pelos anunciantes e também todo o ecossistema que está envolvido nesse processo aí de comunicação das marcas. E aí, Edu, propaganda tem futuro? Muito obrigado aí pela tua disponibilidade. Fica à vontade aí, obrigado. A casa é sua. Muito obrigado pelo convite. Eu vou contar a verdade. Ele me mandou uma mensagem no LinkedIn pedindo para eu gravar um vídeo. E eu odeio gravar vídeo, porque eu acho péssimo você ficar falando por celular. Então eu falei, deixa eu fazer uma proposta diferente. Eu faço uma palestra para vocês e me livro de gravar um vídeo. Já que a única coisa que a gente faz ultimamente é fazer a apresentação virtual. Então não é tão, vamos dizer que não é tão difícil para mim. Mas a verdade também é que eu tenho uma verdadeira paixão por retribuir para a universidade tudo aquilo que a universidade me deu. E é sempre tão divertido e emocionante sentar com vocês e conversar e fazer apresentações, porque me remete ao tempo em que eu estava na universidade, as dúvidas que eu tinha. Será que eu escolhi a profissão certa? Será que vai dar certo essa jornada? Será que um dia eu vou chegar lá? E a gente, nesse momento da carreira da gente, que a gente está na universidade, a gente tem mais dúvidas do que certeza. Então foi por isso que eu quis fazer essa provocação para vocês, de será que a propaganda tem futuro? Eu acho que todos vocês devem estar ouvindo questionamentos a respeito da indústria, a respeito do que a gente faz. Quando a gente assiste Netflix, a gente percebe que não tem mais propaganda e cada vez mais a gente vai consumir conteúdo dessa forma. Então, justamente por falar sobre tudo isso e me lembrar, me trazer de volta a um ambiente de universidade que eu achei, para mim, super interessante. Eu estou aqui apaixonado pela ideia de ficar as próximas 2 horas aqui batendo um papo com vocês. Então, eu queria combinar com vocês 2 coisas. Primeiro, que vocês refletissem durante a palestra inteira sobre... eu vou falar sobre o futuro da propaganda. Eu queria que vocês refletissem, porque no final eu vou voltar a esse assunto, sobre o futuro de vocês na propaganda. Tá? Eu quero que vocês pensem um pouquinho. Eu vou falar sobre o futuro da propaganda e eu quero que vocês pensem um pouquinho sobre o futuro de vocês, da carreira de vocês na propaganda. Cada informação que eu trouxer aqui, eu quero que vocês pensem, olhem para o que eu estou trazendo, não para um exibicionismo sobre o quanto a gente entende de propaganda, mas aonde é que vocês se encaixam nessa história, a carreira de vocês se encaixam nessa história, tá? E a partir disso, no final, eu queria que vocês, da mesma forma que eu estou aqui dedicando uma energia, estou tirando aqui, não sei de onde, uma energia no final do dia para apresentar para vocês, eu queria que vocês me fizessem perguntas, porque é a parte mais legal da apresentação. Eu falar sobre curiosidades, eu falar sobre a minha carreira, sobre a carreira de vocês, sobre como é que vocês têm que fazer daqui para frente. Para mim, a parte mais legal da apresentação não é eu ficar falando, é eu poder conversar e trocar ideia com vocês. Então, a gente tem 2 combinados aí durante a apresentação. Vai ficar mais legal dessa forma, tá? Eu vou dividir minha tela agora, vou entrar no conteúdo. Eu só preciso que vocês me digam se vocês estão enxergando aí. Estamos aí com 82 presentes aqui, tá? Vocês estão vendo minha tela? Sim. 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 Legal. A partir de agora eu não enxergo mais vocês. Então, Jair, se você precisar falar comigo, caiu alguma coisa, você me chama aqui no WhatsApp, eu vou deixar ele aberto. Vocês estão vendo em tela cheia, não? Sim. Legal. Vamos lá. Por que eu escolhi esse tema sobre o futuro da propaganda? Porque, na verdade, eu estou falando sobre o futuro de vocês. Por isso essa reflexão no começo. É muito ingrato um jovem de 17 anos, quando ele tem que escolher a profissão, ele saber se ele escolheu a profissão certa, se a profissão que ele escolheu tem futuro, se ele escolheu a universidade certa, e também é muito ingrato para quem cria o conteúdo da universidade lidar com a velocidade de transformação que o mundo tá vivendo, porque quando a gente entra na faculdade, sendo muito sincero com vocês, quando a gente entra na universidade, ela já está desatualizada, porque tem um monte de coisa acontecendo neste momento que está mudando, está deixando a DPZ, que é a segunda maior agência do Brasil, desatualizada o tempo todo, e eu fico o tempo todo criando e pensando em estratégia para ela estar de novo à frente do tempo, como ela teve até agora, e como é que a gente inova, como é que a gente influencia o mercado. Então, imagina esse desafio para quem está organizando um conteúdo de universidade. Também é muito difícil acompanhar as transformações. Até porque transformação, ela é o espírito do nosso tempo. E eu vou gastar um tempo bom aqui mostrando para vocês o quanto isso é verdade, tá? Acreditem no que eu estou falando. Existe um negócio que a gente chama de Zeitgeist, que é o espírito do nosso tempo. É uma palavra difícil, alemã, para explicar o que é o espírito do nosso tempo. O espírito do nosso tempo é quando a gente percebe algo que permeia tudo aquilo que a gente faz.
né? Não importa com quem a gente fale, a gente percebe que isso é uma realidade. E transformação, a velocidade da transformação, ela é o espírito do nosso tempo atual. E essas transformações, a gente vem percebendo que elas vêm aumentando de velocidade, elas estão se transformando mais rápidas e mais disruptivas. O que eu quero dizer com disruptivas? Elas estão destruindo certezas, mercados, empresas, tudo aquilo que para a gente era sólido está sendo transformado, está sendo disruptado, está sendo destruído por essa rapidez com que as coisas estão se transformando. Então, você imagina o desafio que a gente encara como profissional, liderando uma empresa que tem 500 pessoas, a gente tem 512 pessoas, a gente trabalha, o Jair falou ali algumas das marcas, a gente trabalha para o Itaú, para a Natura, para o McDonald's, para a Vivo, para a Red Bull, para a Renault, são muitos mercados diferentes, onde eu tenho que lidar com essas transformações rápidas e disruptivas que estão impactando todas essas indústrias, né? E eu acho que não tem nada que está ajudando mais, que está mais empurrando essa transformação do que os dados, tá? E olha a velocidade dessa transformação. Tudo que a gente sabe sobre as pessoas, sobre os hábitos, sobre os comportamentos, sobre tudo que a gente consegue captar de dados sobre tudo à nossa volta, 90% de todos os dados disponíveis no mundo, eles foram criados, a gente conseguiu ter acesso a eles nos últimos 2 anos, o que significa que a velocidade de captação de dados está aumentando, e essa velocidade vai aumentar absurdamente com o 5G. O 5G ele foi criado, entre outras coisas, para acelerar a internet das coisas, para que a gente consiga ter mais informações sobre os objetos, sobre o carro que a gente guia, sobre o telefone que as pessoas usam, sobre os produtos que a gente compra, quantos produtos tem dentro da nossa geladeira, sobre o quanto tem de estoque no supermercado. Então, tudo isso vai se transformar em mais verdade com o 5G, isso vai gerar mais dados e essa velocidade de captação de dados vai se acelerar. Então, olha, a gente vive o mundo de dados há décadas, há muito tempo, e 90% de tudo que a gente sabe, que a gente tem de informação, a gente conseguiu produzir nos últimos 2 anos. Né? Então, eu acho que isso é um exemplo, isso eu acho que mostra para a gente a velocidade dessa transformação. Eu gosto de pegar exemplos bem fora da nossa realidade, assim, para vocês entenderem a velocidade dessa transformação e o quanto ela vem se revolucionando o tempo todo, né? O quanto ela vem transformando as coisas o tempo todo. Vamos imaginar que eu estivesse aqui falando para vocês, fazendo uma palestra chata pra caramba sobre a história do transporte terrestre. Eu poderia resumir essa palestra num só slide, onde eu mostro que o homem aprendeu a andar há 1,5 milhão de anos atrás, há 5.500 anos atrás, 5.518 anos atrás, ele aprendeu a domar os animais. Há 5.500 anos, ele aprendeu a usar as rodas. E essa velocidade foi aumentando de transformação. E aí, há 156 anos, ele criou os carros. E há 15 anos foi criada a Tesla, que é de 2013, um pouco mais do que 15 anos, que é uma empresa de carro elétrico. E já está revolucionando toda a indústria de carros. E há 10 anos atrás, um pouco mais do que isso, foi criado o Uber. Então, vocês veem por esse gráfico a velocidade com que esta indústria, essa história do transporte terrestre está se transformando. Olha como ela demorou para o homem dominar os animais e depois essa velocidade de transformação foi se acelerando. Tá? Isso, sem dúvida nenhuma, está impactado por um tripé, que é o tripé mais importante que eu aplico na nossa indústria, e é ele que guia tudo que eu faço na agência. E se vocês quiserem ser profissionais relevantes no futuro, prestem atenção nessas 3 palavras: uso de dado, tecnologia e criatividade. Quando a gente combina esses 3 fatores, a gente cria empresas como a Tesla, que usou a criatividade, dados e tecnologia para revolucionar a matriz energética da indústria de carros. Ou o Uber, que usa dados para a gente oferecer, dado e tecnologia para a gente oferecer uma experiência melhor para o usuário de táxi, e está revolucionando completamente a indústria de transporte urbano.
né? E olha como isso impacta a indústria automobilística, tá? Então, de novo, eu estou obrigando a vocês a percorrer a mesma jornada que é a minha jornada de todos os dias, porque eu sou obrigado, trabalhando em propaganda, a pensar em diferentes segmentos e raciocinar como um negócio para esses segmentos, para depois eu pensar em estratégia, para depois eu pensar em propaganda, né? É assim que funciona a cabeça de uma agência hoje em dia, né? Eu costumo dizer que eu estou no negócio de transformar, ajudar a transformar o negócio dos meus clientes. Eu não estou no negócio de fazer campanha de publicidade. Para eu transformar o negócio deles, eu preciso entender o negócio deles, né? Então, aqui eu tenho um gráfico, tenho 2 gráficos, tá? No gráfico de cima, no carrinho de cima, é de onde vem a receita dessa indústria. A indústria de modo geral. Eu tenho a Renault, mas esse é um gráfico sobre a indústria automobilística. E no carrinho de baixo, no gráfico de baixo, é de onde vem a rentabilidade. Então, para eu simplificar a compreensão desse gráfico, se eu somar a venda de carros novos e usados, eu tenho quase 80%, 75% da receita da indústria de carros vindo da venda de carros. Então, quase que 80% de toda a receita, de todo o dinheiro que essa indústria faz, ele vem da venda de carros, novos e usados. Mas quando eu vou para o gráfico de baixo, só 8% da rentabilidade dessa indústria, que é nada, 8% é muito pouco, vem da venda de carros novos e usados. De onde vem essa rentabilidade hoje em dia? Ela vem de um esforço que a indústria faz para depois que o carro sai da concessionária, na venda de serviços financeiros, serviços de pós-venda, serviços de mobilidade e conectividade. Então, veja como isso impacta a vida de quem está sentado na minha cadeira. Antigamente, quando eu fazia uma campanha para a Renault, eu estava pensando em vender um carro para eles. Novo ou usado, eu estava pensando em vender carro para eles. Quando muito, oferecer um serviço financeiro para ajudar na venda de carro. Hoje em dia, a gente tem que vender uma série de serviços de pós-venda. Por exemplo, os carros hoje vêm todos conectados à internet. Os carros vêm todos com chip, onde você vende serviços, né? Às vezes serviço de concierge. Tem carro que hoje em dia você compra que já tem um serviço de concierge. Você consegue reservar restaurantes, hotéis, usando o carro, né? Você aperta um botãozinho, ele te conecta a uma central telefônica e ela faz uma reserva de restaurante para você. Ela joga no teu GPS. Você fala, olha, eu quero ir para tal rua. Ela já joga no teu GPS no carro, sem você precisar digitar nada, o destino para o GPS te guiar, né? Ou, por exemplo, a gente tem que vender, eu tenho que imaginar como é que eu vou vender o serviço de aluguel de carros. Essa indústria, percebendo que a rentabilidade de venda de carros está caindo, eles passaram a apostar muito em alugar carros. Então, talvez vocês tenham sido impactados esse ano, toda a indústria está fazendo isso, vendendo serviços que a gente chama de sign and drive, que é você assina e sai dirigindo sem precisar comprar, fazer um seguro, pagar IPVA, está tudo numa mensalidade que você paga, você pode trocar de carro todo mês, se você bater, eles trocam um carro para você, quando o carro fica velho, no ano seguinte ele já troca por um carro novo, então é um serviço de locação, que é mais lucrativo para a empresa, para a indústria automobilística e é mais interessante para um perfil de consumidor que está entrando no mercado, que a gente percebeu por pesquisa que ele não está mais interessado em comprar carro. Ele não quer alocar um capital importante num bem que ele não dá tanto valor. Ele prefere alugar e alugar durante um período que ele acha que é importante, 3 meses do ano, 5 meses do ano, o ano inteiro, enfim. Então, olha como muda o tipo de campanha, o tipo de abordagem que eu vou fazer para um cliente. E olha como a velocidade de transformação dessa indústria, ela vai mudando aquilo que a gente faz como publicitário. Eu estou falando da carreira de vocês. O tempo todo eu vou lembrar vocês que eu estou falando daquilo que vocês vão fazer daqui 1, 2, 3 anos quando vocês saírem da universidade. Olha como essa transformação ela impacta não só a indústria de carro, mas todas as indústrias e como isso muda o cenário, né, o panorama das indústrias, das maiores indústrias do mundo. Tá? No gráfico da esquerda, a gente tem no ano de 2001 as 5, 6 maiores empresas do ponto de vista de valor de capital delas no mercado. Ali eu peguei um gráfico da Financial Times. Então, as 5 maiores empresas eram a General Electric, uma indústria centenária de carros, a Microsoft, que era uma nova entrante aí no meio dessas indústrias, ela vendia plástico, porque ela vendia o software, mas ela entregava eles numa caixinha de papelão, com um CD dentro, uma caixinha de plástico, era um negócio totalmente diferente do que é hoje, tá? Hoje eles alugam, você faz uma assinatura, naquela época eles vendiam os aplicativos. A Exxon, que vende petróleo, a Walmart, que é do mercado de varejo, e um banco, que é o Citicorp.
16, 17 anos depois, 2 anos atrás, olhando ali um ranking das maiores empresas, das mais valiosas do mercado, a gente tem a Apple, que não estava nessa lista, a gente tem o Google, que não estava nessa lista, a gente tem a Microsoft, que sobreviveu, a gente tem a Amazon, que não estava naquela lista, e a gente tem o Facebook, que não estava naquela lista. Então, vocês vejam o quanto transforma, essa velocidade de transformação impacta tudo à nossa volta. Né? Isso significa que os empregos estão mudando, porque a Apple tirou do mercado uma série de outras empresas, né? Ajudou a tirar do mercado, por exemplo, o mercado de locação, de venda de disco da forma como a gente conhece, de locação de filme da forma como a gente conhece. O Google transformou completamente a nossa vida. É impossível que a gente passe meia hora do nosso dia sem conviver com um produto do Google, seja ele qualquer que for. Microsoft, como eu falei, migrou de um negócio de venda de software plástico, entregar na casa das pessoas, vender no varejo, para um negócio de aluguel. Você paga assinatura, receita recorrente, que é um negócio fantástico para uma empresa. A Amazon, que revolucionou o negócio de varejo, e não por acaso não deixou nenhuma outra empresa como o Walmart de varejo nessa lista. E o Facebook, né, que transformou uma rede social onde você entrava para conhecer pessoas num negócio de dados e tecnologia, uma das maiores plataformas do mundo hoje, com uma atuação dominante. Tem o WhatsApp, tem o Facebook, tem o Instagram, uma empresa muito dominante. Então, vocês percebam o quanto isso transformou completamente o panorama das maiores empresas do mundo. E quando a gente olha à nossa volta, isso está se aproximando cada vez mais da nossa vida, né? Esses 5 logotipos que eu coloquei aqui, talvez não fizessem sentido nenhum na vida de vocês há 3, 4, 5 anos atrás. Mas hoje é impossível que a gente viva sem essas empresas. Né? O Uber, como eu já falei, revolucionou o negócio de carro. Eu não sei como é na cidade de vocês, mas em São Paulo transformou completamente o negócio de táxi. Né? Táxi era um negócio que as famílias compravam uma licença para ser taxista e passava de pai para filho. Tinha um valor altíssimo ter uma licença. Em São Paulo custava 200, 300 mil reais uma licença de táxi, porque era um negócio super tradicional. Veio o Uber e acabou com o valor disso. Né? Eu tenho certeza que o motorista de táxi que passava para o filho dele, que ia passar para o filho dele, sempre achou que nada no mundo poderia mudar o negócio dele, o segmento dele. Não tem uma empresa no mundo que vai mudar o meu segmento. E veio o Uber e transformou o negócio deles. O Airbnb, que possibilitou com que eu alugue o meu apartamento, a minha casa, para alguém que quer viajar, e alguém que quer viajar possa alugar uma casa e não necessariamente tenha que ir a um hotel. E transformou completamente a indústria de turismo, acabou com as agências de turismo, está fazendo com que os hotéis tenham que reinventar a maneira como eles oferecem experiência para os clientes, para reconquistar clientes que passaram a preferir ir para Nova York e ficar no apartamento de alguém, alugar um apartamento e viver como nova-iorquino, ao invés de ficar hospedado num hotel. E eu também tenho certeza de que alguém que estava estudando hotelaria nunca imaginou que ia aparecer uma empresa de desintermediação que ia transformar completamente o negócio que ele estava estudando para se formar. Então, olha como é importante a gente prestar atenção nas transformações. O XP, que está revolucionando no Brasil o negócio de bancos, né? Eu tenho o Itaú, que é uma empresa super sólida, mas o Itaú, Bradesco, Santander estão apanhando das fintechs, porque elas estão tendo que, esses bancos tradicionais estão tendo que reinventar o seu negócio, que era baseado em distribuição. Quanto mais agências eu tenho, por isso que foi consolidado um banco comprando outro, porque era quanto mais agências eu tenho, mais forte eu sou. Quantas agências tem o XP? Quantas agências tem o Nubank? Quantas agências tem todas essas fintechs, esses bancos virtuais? Nenhuma agência. Eles reinventaram a forma como eles se relacionam com os clientes. Eu tenho certeza que alguém que estudou finanças, que estudou administração de empresas e que sonhava trabalhar num desses bancos, nunca imaginou que ia surgir um negócio chamado fintech e que ia jogar todos os anos que ele estudou no lixo, porque ele ia ter que entender como é que se faz negócio, e em especial negócios de investimento usando dados, tecnologia. Né? O Netflix, que veio, e eu acho que talvez vocês sejam novos demais, os professores, certamente, o Schmidt com certeza vai entender o que eu vou falar. Antigamente não existia um bairro que não tinha uma locadora. Onde estão as locadoras de vídeo agora?
Onde está a nossa relação com o consumo de conteúdo? Antigamente a gente sentava na frente da TV e a TV ditava a hora que a gente assistia um filme. Agora a gente fica horas escolhendo um filme e assistindo a hora que a gente quer, as séries, maratonando. Isso transformou a indústria de cinema e de entretenimento. É difícil hoje um Oscar que não tenha ganhadores que não foram para o cinema, que foram criados e produzidos para serem lançados nas plataformas de streaming. E, de novo, eu acho difícil que alguém que tenha estudado para cinema ou que tenha estudado para a área de entretenimento tenha imaginado, enquanto estava como vocês na universidade, que a indústria que eles estão trabalhando ia ser transformada dessa forma, né? E a Amazon, que nos últimos 20 anos revolucionou o negócio de varejo no mundo. Você vai para os Estados Unidos hoje em dia, quem já teve a oportunidade de fazer essa observação, vai num grande mall, num grande shopping lá, você vê aqueles espaços que antigamente eram as grandes lojas de departamento, que aqui no Brasil é equivalente a C&A, Riachuelo, aquelas grandes lojas, hoje estão vazias. Estão lá, espaços sem ocupar, ou quando muito, não pagando aluguel e completamente vazia, sem estoque, porque a Amazon acabou com tudo. Porque quem um dia experimenta a experiência de comprar por online, nunca mais vai querer pegar o carro, ir até um shopping, fazer uma compra. As pessoas mudam seus hábitos. E, de novo, eu acho que ninguém que trabalhava nesse segmento se formou em administração de empresa, em marketing, em gestão, imaginou que um dia um cara careca, feioso, ia criar um negócio que ia revolucionar um negócio de varejo, um negócio sólido. Eram as maiores empresas, estava lá o Walmart. O que é o Walmart hoje em dia no mundo? Foi revolucionado pela Amazon e pelos concorrentes da Amazon, né? Então, olha como essas empresas que a gente está acostumado a falar sobre elas, a usar, estão revolucionando as suas indústrias e acabando ou transformando a carreira de pessoas que não ficaram atentas a essa transformação. E todas elas têm uma coisa em comum. Todas elas usaram um tripé que eu falei para vocês, de tecnologia, dados e criatividade. Porque para criar a Amazon, você precisa de criatividade, você precisa reinventar a forma de que a indústria que você quer desafiar faz negócio. Você precisa de muito dado. A Amazon levou a forma como ela oferece produto para, né, quando você compra na Amazon, ele fala, olha, quem compra esse livro também compra esse livro. Ela faz isso a partir do uso de dados. Ela sabe o que eu comprei, o que eu gosto de comprar, ela me oferece, ela monta a página da Amazon quando eu entro pensando em mim, porque ela sabe, através de uso de tecnologia, de dados, o que eu gosto de comprar, que oferta que é melhor para mim, né? Então, todas essas empresas usam esse tripé. Você não cria uma Airbnb se você não for criativo, usar tecnologia e dados. Mesma coisa para o Uber, mesma coisa para o XP, para a Netflix. Então, esse tripé está transformando todas as indústrias, né? E aí, é óbvio que está transformando a nossa indústria. É por isso que eu fiz essa pergunta para vocês. Será que tem futuro a propaganda? Por que eu coloquei essa foto para ilustrar? Porque essa geração que está sentada nesse sofá assistindo filme, provavelmente da Disney ou do YouTube, eles não sabem o que é uma TV na parede, né? Essa história de pendurar uma TV na parede da forma como a gente dava valor, era um lugar onde a gente reunia a família, era um símbolo de status, quer dizer, quanto maior a tua TV, era um sinal de que você tinha chegado lá, e as pessoas ficavam trocando de TV a cada 2 anos. Pergunta para uma pessoa de 10 anos qual foi a última vez que ela assistiu um filme na TV. Ela vai dizer para você, não, pô, no celular é melhor, porque eu consigo me mexer, consigo responder mensagem, consigo uma hora estar no sofá, consigo assistir dessa forma junto, né? Então, tem uma mudança, uma transformação fundamental na nossa profissão, porque se a pessoa está sendo criada assistindo conteúdo da forma como Netflix, como a Disney, como a Prime Video, como todos esses ensinam a assistir, aonde é que entra a propaganda? Aonde é que entra o que a gente faz? Como é que a gente vai ter que reinventar o nosso negócio de criatividade para impactar essas pessoas, porque elas também são consumidores, elas também precisam conhecer sobre as marcas para quem a gente trabalha. Eu fiz um exercício aqui para trazer para vocês. Eu fui e peguei, eu sempre, quando vejo uma matéria desafiando o segmento que eu trabalho, eu recorto essa matéria e guardo numa pasta. E eu faço isso porque eu sou uma pessoa que gosta, eu sou movido por desafio. Quando alguém me fala, o negócio que você vai fazer não vai dar certo, é aí que eu faço ele dar certo. E essa é uma indústria, essa indústria que a gente está, é uma indústria que tem sido muito desafiada ultimamente.
os investidores, os jornalistas, os analistas, eles acham que a gente está numa indústria que não tem futuro, né? Então, olha só alguns dos headlines, né, das manchetes de matérias que eu recortei do Meio Mensagem, de jornais de negócios, do Valor, e lá de fora, muitos deles, né? Então, olha, os ambientes estão cada vez mais, né, o ambiente é cada vez mais duro nas agências. As agências têm queda de receita e lucratividade. Os grandes grupos de comunicação internacionais sofrem para oferecer soluções integradas. A grande maioria dos investidores enxergam problemas estruturais nas agências, né? Então, competição com empresas de consultoria aumenta o risco. É impossível que vocês leiam isso aqui estando no primeiro, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto semestre, né? Vocês não sintam um pouco de angústia, né? Eu acho que o segredo aqui da nossa conversa hoje é como é que a gente transforma essa angústia em motor para a gente reinventar aquilo que a gente faz. Porque essa é a minha proposta para vocês, que a gente reinvente aquilo que a gente faz. Como eu venho reinventando à frente da DPZ, e como eu acho que tem várias pessoas no mercado se preocupando em transformar isso aqui em uma sopa de letrinha que a gente não leva muito a sério, né? Por que eu não levo muito a sério essa visão catastrófica da nossa profissão? Porque, de forma paradoxal, né, até contrariando tudo isso, nunca se comunicou tanto o tempo todo. Desculpa eu usar as palavras em inglês, mas é porque essa é uma expressão que se usa bastante na língua inglesa, em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer device. Estou falando dos celulares, dos iPads, de todos os laptops, dos computadores, né? Nunca se comunicou tanto como se comunica agora. E justamente porque nunca se comunicou tanto, nunca foi tão complexo, técnico e necessário aquilo que vocês estão estudando, aquilo que eu faço todo dia, que eu acordo de manhã para fazer, e aquilo que eu quero que vocês se apaixonem de novo e de novo, porque a gente precisa se apaixonar de novo e de novo pelo aquilo que a gente faz, para a gente poder desafiar e se desafiar e desafiar o mercado a fazer diferente. Porque se a gente perde essa paixão, a gente não consegue desafiar, né? Nunca foi tão complexo, técnico e necessário aquilo que vocês fazem. Às vezes, eu vou fazer um desabafo aqui para vocês, eu, às vezes, vejo entrevistas de pessoas que eu cresci admirando, né? Pessoas como Marcelo Serpa, o Nizam Guanais, pessoas que Washington Oliveto, e que saíram do mercado. E eles olham de uma forma saudosista, até compreensível, e dizem: a propaganda não é mais a mesma, a propaganda morreu, eu não vejo mais nada de interessante. E eu digo, eu acho que é um bom sinal para mim, para minha ambição pessoal, que eu quero que vocês tenham também, quando eu olho para eles, caras que eu cresci admirando, e digo: nossa, eles estão muito errados. Porque o que a gente faz hoje é mais difícil e mais complexo do que eles faziam na época deles. E eu vou provar para vocês isso. É mais difícil a gente acertar um gol hoje em dia, daqueles que todo mundo fala, aquela campanha que você fica orgulhoso, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês aqui, do que era na época do Washington, na época do Nizam. Isso não faz deles menos brilhantes ou mais brilhantes. Aliás, eu acho esse o grande erro desse tipo de entrevista quando eu vejo, porque não se trata de comparar. É que o que a gente faz, o cenário que a gente está inserido hoje, ele é diferente. E por ser diferente, a gente faz as coisas de um jeito completamente diferente que eles faziam. Antigamente, a genialidade estava em fazer um filme, colocar na TV e fazer as pessoas chorarem. Era brilhante. Por que era brilhante? Porque a família estava reunida na frente da TV. Todo mundo abria um jornal, uma revista. Hoje em dia, uma revista que vendia 1 milhão de exemplares por semana, 800 mil, 500 mil exemplares por semana, hoje em dia vende 40 mil. A audiência de uma TV onde a família ficava reunida caiu 10 vezes, 5 vezes. E quando as pessoas estão lá assistindo, elas estão competindo com o que elas estão assistindo, mexendo no celular. Então é diferente, não é melhor ou pior. O que a gente faz hoje não serviria no tempo deles, e o que eles faziam no tempo deles não serviria hoje. O mundo mudou. A gente não pode tentar resistir, senão a gente vira aquele taxista que achava que nunca ia inventar um negócio que ia destruir a indústria deles, ou aquele dono de locadora. Eu não quero que vocês, e nem eu quero ser nunca um dono de locadora de filmes, ou um taxista, não pela profissão, mas pela lógica de achar que nunca o que eu faço vai ser transformado e destruído, né? E olha só como o que eu estou falando para vocês é verdade sobre a complexidade, tá? Em 2007, foi lançado o iPhone 1.
E quando foi lançado o iPhone 1, além da beleza estética dele, ele foi uma revolução. Eu não sei se vocês já assistiram a forma como o Steve Jobs ele introduziu o iPhone. É brilhante, porque ele deixou um iPhone no bolso e ele disse: hoje eu vou lançar 3 novidades. Acho que 3 ou 4 novidades. Uma câmera fotográfica, a melhor câmera fotográfica do mercado. Um tocador de música, capaz de tocar X mil músicas, e um aparelho telefônico ultramoderno. E um navegador, 4 novidades, e um navegador de internet. E ele ficava repetindo, uma câmera, né, um navegador de internet, um aparelho celular, né, e aí ele tirou do bolso e disse, está tudo isso num só. Isso fez com que a gente saltasse do consumo médio de um telefone que a gente usava para falar, de 20 minutos por dia, para 10 anos depois, quando eles lançaram o iPhone 10, a gente já estava consumindo 5 horas por dia. E a última vez que eu chequei no meu aparelho, que a gente consegue ver quantas horas você usou, eu já estava usando 8 horas e meia. Porque a gente não usa mais o aparelho só para navegar no Instagram ou falar com os amigos, eu uso para trabalhar. Eu mando mensagem o dia inteiro, eu recebo filme para provar, eu mando filme para os meus clientes, eu faço reunião pelo celular, eu assisto séries pelo celular. Então, isso revolucionou o consumo de e-mails. A TV da parede deixou de ser um status e deixou de fazer sentido para muita gente, e isso aqui ganha uma outra dimensão. Esse celular ganha uma outra dimensão. E por que ele é tão simbólico para a nossa conversa? Porque a gente vai ficar aqui 2 horas e conversando, e por estatística, vocês vão mexer no celular a cada 5 minutos. Então, significa que vocês vão mexer aí perto de 25 vezes no celular enquanto eu estiver falando com vocês. E se a palestra for ruim, vocês vão mexer bem mais. Então, imagina que eu fosse uma marca tentando me comunicar com vocês. Eu estaria competindo com uma série de outros estímulos que a pessoa está recebendo cada vez que ela para de olhar para aquilo que eu estou falando para ela e mexe no celular. Então, percebe que nunca foi, voltando aqui, nunca foi tão complexo, técnico e necessário a ciência de comunicar. Por causa disso, mudou completamente o ecossistema de comunicação que a gente está exposto. E nesse ecossistema complexo, muitas marcas estão se comunicando ao mesmo tempo, porque o universo de marcas que a gente consegue ter acesso é muito diferente, porque antigamente pouquíssimas marcas conseguiam pagar para estar na TV, no intervalo do comercial, para estar na revista Veja, no jornal Estadão, no Jornal de Minas. Poucas marcas conseguiam pagar, mas na internet, no ambiente, nesse ecossistema mais complexo, muitas marcas se comunicam o tempo inteiro com a gente. E quando a gente está num ambiente onde tem muitas marcas se comunicando ao mesmo tempo, a gente provoca ruído. Essa é uma foto de Nova York, da famosa Times Square, e eu sei que todas essas marcas que estão aí, elas pagaram muito para colocarem aí uma peça dessa iluminada. É muito caro estar aí. E toda vez que eu vou lá, eu como só penso em comunicação, porque é o que eu amo fazer, e para tudo que eu olho eu enxergo propaganda, eu fico pensando assim, caramba, eu não consigo absorver nada, eu não saio de lá com uma marca que eu lembro, que olha que bacana o que eu vi na Times Square. A única coisa que me cria é uma sensação de ruído, porque são muitas marcas se comunicando ao mesmo tempo. Percebe? É isso que a gente vive hoje em comunicação. Por isso que é tão difícil, técnico e necessário o que a gente faz. E é por isso que eu falo com tanta esperança para vocês que estão aí me ouvindo, que o que vocês fazem tem muito futuro. Muito futuro. Só que é mais difícil, é mais técnico e passa por aquele tripé que vou falar deles até vocês não aguentarem mais eu falar. Tecnologia, dados e criatividade. E quando a gente tem ruído, a gente gera falta de atenção, porque a gente não consegue prestar atenção em nada. Essas pessoas aqui, eu sou maratonista, eu corro maratona. E essa foto foi tirada na maratona de Boston, essas pessoas foram para lá assistir, e tirando essa velhinha que está olhando para a prova, todas as outras pessoas estão mexendo no celular, tirando foto pelo celular, filmando pelo celular. Elas não estão lá prestando atenção no que está acontecendo exatamente na prova. E eu acho que se a maratona, os corredores da maratona de Boston fossem marcas tentando se comunicar com essas pessoas, olha a dificuldade que elas teriam. Né? Essa falta de atenção, ela é um signo do nosso tempo. Né? Esse senhor aqui, o senhor Barry, um professor universitário,
como outros que estão aqui na sala com a gente, ele criou um paradoxo, ele escreveu um livro para falar sobre um paradoxo que ele é muito presente na nossa vida hoje em dia, que chama Paradoxo da Escolha. Ele escreveu isso em 2004, né? E eu acho que ele previu, até porque de lá para cá, como a gente viu, a velocidade de transformação foi tão grande que as coisas só pioraram. E basicamente ele fala o seguinte: quando alguém, e aqui esse alguém que nos interessa hoje na conversa, a gente está falando de consumidores, tem muita escolha, ele passa a sofrer para tomar uma decisão. É muito mais difícil para a gente tomar uma decisão quando a gente tem muita escolha. A gente se paralisa um pouco. E do ponto de vista daquilo que vocês fazem, só torna mais difícil e técnico a gente ser assertivo em propaganda. Porque as pessoas hoje em dia estão vivendo esse paradoxo da escolha. É muita marca falando ao mesmo tempo com a gente. Para exemplificar isso, eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Essa é a tela principal do Netflix. Aplica essa lógica do paradoxo da escolha a vocês, sábado à noite, uma taça de vinho, um balde de pipoca, quero assistir um filme. Vocês ficam 30, 40 minutos, 25 minutos escolhendo um filme ou uma série. E não conseguem escolher, porque tem tanta coisa para vocês escolherem que vocês não conseguem escolher. Imagina se isso tudo fossem marcas que você quer escolher para consumir, tentando se comunicar com você. Esse paradoxo da escolha é o que torna tão necessário e difícil aquilo que a gente faz hoje em dia. E eu vim aqui falar de futuro com vocês, o futuro da propaganda, eu acredito, essa é uma coisa que eu realmente acredito, que vai piorar, porque, de novo, o 5G e a popularização do on-demand, quer dizer, a gente, só nos últimos 10 meses, vieram 4 ou 5 plataformas, hoje, literalmente hoje, estreou no Brasil a HBO Max, que é mais uma plataforma de on-demand. Já entrou aqui a Disney Plus, a Amazon Video, e a Apple lançou a plataforma dela. Então, as pessoas estão abandonando o consumo de mídia da forma tradicional e estão consumindo cada vez mais conteúdo on-demand. E neste universo, a audiência é empoderada. O que eu quero dizer com audiência empoderada? Eu decido quando uma marca vai falar comigo. Não é mais pelo controle remoto, é simplesmente porque eu decido que conteúdo eu vou consumir, a hora que eu vou consumir. Não é mais uma grade de TV que vai dizer a hora que eu vou assistir um filme, uma série. Né? Neste universo, conteúdo é rei. Tá? E aí a gente começa a ter um pouquinho de dica daquilo que eu acho que é o futuro da propaganda. Tá? Num mundo com 5G, popularização de consumo on demand e audiência empoderada, a gente precisa olhar para aquilo que a gente faz e pensar em conteúdo. E aí eu começo a entrar na resposta para a pergunta de vocês, tá? Da provocação da apresentação. O futuro da propaganda, para mim, não é propaganda. Para mim, o futuro da propaganda, neste universo que eu acabei de explicar para vocês, de 5G, consumo on demand e audiência empoderada, o futuro daquilo que a gente faz precisa ser entretenimento. Se a gente quiser capturar a atenção das pessoas, sair do ruído, ser capaz de mover as pessoas e gerar consumo, a gente precisa entreter as pessoas. Tá? Eu tenho absoluta certeza, quando me caiu essa ficha, eu comecei a ler a respeito das marcas que conseguem entreter. Eu tenho um cliente que entrou nesse negócio de cabeça há 10 anos atrás, que é a Red Bull, e isso me ajudou a enxergar esse novo cenário de como usar conteúdo para entreter as pessoas. A gente começou a praticar na agência que eu lidero uma lógica que é baseada em 6 regras. E eu não quero aqui que vocês se preocupem muito em se essas são as 6 regras, porque provavelmente nessa velocidade de transformação, essas 6 regras, depois de amanhã, elas já não valem mais. Mas eu acho que elas dão um sentido para o que eu estou falando. Então, mais importante de se são essas regras, pensam no conceito. Tá? Não é sobre tomar nota, não é sobre isso. Mas é a forma como a gente enxerga na DPZ uma comunicação que tem um papel de entreter, que usa conteúdo para entreter as pessoas. Tá? E agora a gente vai entrar numa parte mais divertida da apresentação, onde eu vou falar de cada uma dessas 6 regras com um exemplo, usando uma campanha da agência. Tá? Eu vou passar por cada uma dessas regras,
Se vocês tiverem um problema para ouvir, por favor, me acionem, pede para alguém mandar uma mensagem no WhatsApp para mim, porque aí eu paro e tento resolver o tema aqui. Mas eu acho que está funcionando bem, a gente testou. A primeira regra é não crie conteúdo, não crie ruído, desculpa, crie significado, tá? O que eu quero dizer com isso? Marcas são como pessoas, tá? E a gente se conecta como pessoas com quem conversa com a gente sobre assunto relevante. Se você estiver encostado num churrasco, numa festa, e parar um cara para conversar com você e vier com um papo irrelevante, um papo, falar só groselha, você não vai prestar atenção nele. Mas se ele vier e parar de falar com coisas que te movem, com assuntos que, olha que assunto interessante, provavelmente você vai querer falar com ele bastante sobre isso, né? A relação de marca com o consumidor é a mesma coisa, tá? Relacionamento que tendem a ser só transacional, que só queiram te vender alguma coisa, olha, vender um produto, uma promoção, um preço, tendem a se esgotar mais rapidamente. Vocês vão ver ao longo dos próximos anos o que a gente faz como propaganda é deixar para trás cada vez mais comunicação baseada muito em lançamento de produto, em preço, em promoção. Existe espaço para isso, é o que a gente chama do trabalho de conversão lá na ponta do funil. Eu não sei se vocês já aprenderam isso nas aulas de mídia e de estratégia. Aqui eu estou falando de uma forma mais geral, mas assim, as marcas elas precisam criar significado na relação com os consumidores, né? Nada é mais sem significado do que comunicação de banco, por exemplo. E o primeiro exemplo que eu trouxe aqui é justamente um exemplo de banco do Itaú, onde a gente desafiou o Itaú a criar uma campanha que gerasse significado para a marca. Essa campanha chama-se Leia para uma Criança. A gente propôs ao Itaú, alguns anos atrás, que eles distribuíssem livros nas agências para que os pais lessem para crianças. Por que a gente propôs isso para o Itaú? Porque o tema de campanha do Itaú, o posicionamento do Itaú, a crença do Itaú é que um banco pode transformar o mundo. E a assinatura é isso, muda o mundo. E a gente mostrou para eles que leitura para criança é algo que nada no mundo pode transformar mais a vida, a nossa sociedade, do que você ler para uma criança. Que você formar uma criança que tem criatividade, imaginação, desde a primeira idade. Então, a gente levou para eles essa ideia, há alguns anos atrás, de sempre no mês das crianças, em outubro, distribuir livros. O Itaú distribui todo o ano 4, 5 milhões de livros para crianças, livros para crianças de 3, 4 anos, para que os pais leiam para as crianças, né? E é hoje o momento do ano onde a marca Itaú é mais bem avaliada em pesquisa, tá? A gente monitora a marca com pesquisas Pulso, né, que são pesquisas 12 meses por ano, e o momento do ano onde a marca do Itaú é mais bem vista, porque é uma categoria muito difícil, banco, né, ninguém tem uma predisposição a gostar de um banco, ninguém acorda de manhã e fala, oba, hoje eu vou no banco falar com o meu gerente. A gente só vai no banco, a gente só lembra do banco quando a gente tem problema. É uma categoria é um segmento muito desértico, assim, do ponto de vista de a gente conseguir construir relação com os consumidores, né? Não é um problema de Itaú, a gente olha todas as marcas, elas têm esse problema. É muito árido o relacionamento. É um momento do ano onde a gente muda a relação com os consumidores. Essa campanha ela tem 2, 3 anos. A gente propôs para o Itaú que a gente contasse uma história fictícia da primeira astronauta brasileira. Obviamente não existe essa personagem, e essa personagem ela decidiu que ela ia ser astronauta porque o pai dela lia para ela histórias de astronauta quando ela era criança, né? Então é uma história muito profunda, muito bonita. Essa campanha foi espetacular, ganhou muitos prêmios para o Itaú, mas mais importante do que tudo, criou significado. As pessoas criaram um momento de relacionamento com a marca muito mais importante do que se eles tivessem feito um filme sobre taxas, sobre cartão de crédito, sobre abertura de conta. Eu vou mostrar para vocês esse filme a partir de agora. Didn't know what time it was, the lights were low. I lean back on my radio. Some cat was
was laying down some rock and roll, but I saw you said. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like slow voice on a wave of face. There were no DJ, there was hazy cosmic jive. There's a star glowing in the sky. I see light on the earth, I see distant worlds. There's a star glowing in the sky. I see Então, quando a gente cria significado ao invés de ruído, faz com que as pessoas, mesmo que elas não assistam isso na TV, porque por algum motivo elas não estão assistindo TV como antigamente, elas acabam dividindo esse filme e mandando para os amigos no WhatsApp. Quem assistiu comenta na internet, e isso gera curiosidade, as pessoas vão atrás do filme, entram nos canais do Itaú, entram no YouTube para assistir. Esse filme foi realmente um baita sucesso para o Itaú. E, de novo, compara isso com um filme de taxa de crédito, de cartão de crédito. Não quer dizer que a gente não tenha que fazer, tá? Mas quando a gente faz isso, a gente está criando um relacionamento das pessoas com as marcas. E no futuro vai ser cada vez mais assim. Porque é óbvio que você não vai aceitar ser interrompido por propaganda. Mas quando você vê isso, você aceita, porque isso está te entretendo. Eu tenho certeza que aqui todo mundo vê isso e sorri ou se emociona. Isso é cinema, isso é bacana de assistir. O segundo tem a ver com a lógica que eu estou colocando na mesa, que é assim, a gente não pode competir apenas com outras propagandas. Tá? De novo, a gente está num mundo onde conteúdo é rei. Então, a marca não pode se contentar apenas em informar. Ela tem que ter uma preocupação, tem que ir um passo além. Né? Ela tem que ter uma ambição, tem a ver com ambição esse segundo ponto. Né? Eu gosto muito desse segundo ponto, porque ele tem a ver com a gente planejar, pensar, estruturar ideias que, desde o seu nascimento, passando pela conceituação do público para você entender ele, da estratégia de mídia, tudo usa dados, tecnologia e criatividade. Né? Até a forma como a gente faz pós-campanha, como a gente envolve o consumidor a transformar o interesse dele em compra. E em 2019, a gente lançou... a gente fez um segundo lançamento de um carro da Renault, né? Ele já tinha sido lançado em 2017, a gente relançou ele em 2019, e a gente foi estudar, usando dados, profundamente o consumidor, porque esse era um carro que no lançamento ele não tinha sido assim, uau, do ponto de vista de vendas, ele foi tratado pela imprensa como uma revolução e o resultado de vendas não tinha sido à altura do que a Renault esperava. A gente começou a trabalhar para a Renault em 2019 e 6 meses depois eles deram esse desafio para a gente fazer, né? Que era relançar o Kwid. E esse carro ele era voltado para um público que tem entre 30 e 45 anos. E a gente foi entender esse consumidor, fez muita pesquisa, entender os hábitos dele, entender os fenômenos culturais que impactam esse consumidor, e a gente descobriu uma coisa interessante demais. Esse público que tem entre 30 e 45 anos no Brasil, ele viveu, na sua juventude, um fenômeno cultural chamado Caverna do Dragão. Caverna do Dragão, para quem não conhece, é um desenho animado, uma série de desenhos animados que passou durante a década de 80, 90 e o começo dos anos 2000 na TV, só que ele nunca teve um episódio final. Ele não teve um episódio final porque nunca foi produzido esse episódio final. E isso virou um fenômeno cultural da internet, porque várias vezes se lançaram boatos na internet que ia se fazer o episódio final de Caverna do Dragão, e tem uma legião de fãs. A gente via em grupos, em threads de discussão no Twitter, de pessoas discutindo por que não tem o último capítulo, como seria, e lançavam roteiros falsos do último capítulo. Quase todo ano esse assunto voltava. E a gente foi e propôs para a Renault trabalhar esse vínculo emocional que as pessoas têm com
propriedade, Caverna do Dragão, e oferecer um presente para esses fãs, que era filmar esse último capítulo que nunca aconteceu, de Caverna do Dragão. Só que a gente sabia que tinha muito risco. E aí, para os professores que dão aula de mídia, aí, foi o grande barato dessa campanha. A gente usou uma lógica totalmente diferente. A gente usou a lógica de lançamento de cinema. Então, a gente vazou usando um grande portal chamado Omelete, que é um portal de conteúdo voltado para entretenimento e cinema. A gente usou eles para vazar cenas da filmagem do Caverna do Dragão, sem dizer se era um filme, se era uma série, se era um comercial de TV. A gente construiu com eles toda uma lógica de toda semana saíam umas cenas novas, que como se tivessem vazado da filmagem. Depois a gente vazou pôsteres do filme, mas sem nunca falar o que era, e as pessoas foram especulando, e isso gerou muita curiosidade, até um dia que a gente revelou que era Renault. E a gente foi monitorando com ferramentas de leitura de redes sociais a reação das pessoas a partir do momento que a gente contou que era Renault. Por quê? Porque a gente sabia que muita gente ia ficar frustrada. Realmente, o sentimento dominante quando a gente revelou era de frustração, porque todo mundo achou que não era propaganda, todo mundo estava esperando um longa-metragem, uma série. E a gente esperou essa curiosidade se transformar em essa raiva, essa frustração se transformar em curiosidade. E aí, 13, 14 dias depois da gente revelar, a gente lançou a campanha. E a campanha foi um sucesso estrondoso. A Renault saiu de 7ª montadora, chegou à 4ª montadora, e foi o 2º carro mais vendido do Brasil no período, maior venda da história da Renault, porque a gente usou de novo a lógica de tecnologia, dados e criatividade. Tá? A gente lançou uma série, além do filme, grande filme, que tinha um filme de 3 minutos que a gente lançou 9 outros filmes curtinhos, cada um deles falando de um atributo do carro, e usou mídia digital para falar com quem procurava sobre a altura do carro. Tinha um filminho que falava de altura, quem procurava sobre segurança, né, pelo perfil da pessoa, a gente impactando ela com conteúdo mais adequado para ela. Resultado, assim, a gente teve as vendas foram 70% acima, a gente tinha reserva de carro para 8 meses para entregar, realmente um baita sucesso. Eu acho que, acima de tudo, a gente entreteve as pessoas, a gente botou a Renault dentro da indústria de entretenimento, não a indústria de carro, né? E por isso que eu falo que esse segundo ponto tem a ver com ambição, né? E vamos lá, que o Casey conta melhor do que eu, já estou ficando até sem voz. Caverna do Dragão só vai ter um fim mesmo, né? Nos nossos corações. O que a gente pode fazer para ter uma adaptação de A Caverna do Dragão? Não é possível. Não, isso aqui é sonho. Do Morning Show, falando do desenho Caverna do Dragão. Imagens vazadas na internet. Verso de Caverna do Dragão. Desenho de Caverna do Dragão. A Renault deu um passo à frente e falou: somos nós os responsáveis. Que Game of Thrones na fila do pão comparado a isso? Oh my God! That was freaking amazing. Por favor, Renault, você precisa entrar em contato com a Netflix. Nunca escaparão. Olá, amigo.
Episódio de hoje. Se depender de uma questão de propaganda pra gente trocar de carro, de verdade, Renault conquistou a gente. É top das galáxias, irmão! Então, assim, eu acho que, de novo, essas 6 regrinhas que a gente aplica na agência, óbvio que a gente aplica 6 em cada um desses cases, mas esse aqui tem a ver com ambição, como eu falei, tem a ver com a gente tirar a marca do segmento dela e não ficar tentando competir só com a indústria de carro, né? A gente lançou esse filme, essa campanha, no dia seguinte do último capítulo de Game of Thrones, e o comentário que a gente mais lia no Twitter foi: a Renault conseguiu fazer uma propaganda que é mais legal, foi mais bem produzida do que o último capítulo de Game of Thrones. Então, quer dizer, a nossa ambição que a gente levou para a marca foi: vamos competir com a indústria de entretenimento, né? E eu acho que é sobre isso aqui que a gente está conversando hoje. O terceiro ponto, terceira regrinha que a gente aplica na agência, que eu trago aqui para vocês pensarem, é não seguir a manada, pensar como alfa, né? A alfa é aquele líder, aquele que pensa sempre à frente, que o resto vem atrás, né? Se a gente, como marca, pensa igual a todos, a gente vai fazer parte daquele ruído da Times Square que eu mostrei para vocês. Se vocês pensarem como alfa, na carreira de vocês, para os clientes de vocês, vocês vão sempre colocar a marca um ponto à frente. Eu acho que a Renault pensou como alfa quando fez esse filme. Eu acho que o Itaú pensou como alfa quando faz a distribuição de livro. Que banco que vai pensar em distribuir livro e fazer uma campanha linda como aquela, né? Eu acho que as marcas e as pessoas, de modo geral, elas têm uma lógica de segurança invisível, né? Eu vou fazer aquilo que todo mundo já fez, é mais seguro, eu não vou arriscar. Quando a gente contraria essa lógica, normalmente a gente sai desse ambiente de ruído. E a recompensa maior está justamente para quem estão dispostos a assumir riscos, né? E na minha carreira, eu sempre assumi riscos. Eu vou contar um pouquinho no final para vocês da minha carreira, mas ao assumir risco, eu consegui ter mais recompensa do que ficar tentando ser igual a todo mundo. A mesma coisa vale para as marcas, vale para as empresas para que a gente trabalha, né? E esse exemplo aqui tem a ver com isso. Essa campanha a gente fez durante a pandemia. Eu tenho muito orgulho de dizer que foi a campanha que mais gerou, vamos dizer assim, confusão ou barulho o ano passado, a campanha de Dia dos Pais da Natura. Ela tinha tudo para ser uma campanha como todas as outras. O que é a manada? O que era o ruído numa campanha de Dia dos Pais? Uma mensagem bonita sobre relacionamento de pai e filho, né? Uma marca falando sobre os pais, e a gente resolveu desafiar a lógica da manada. A gente fez uma campanha que falava sobre relacionamento de pai e filho, a gente usou um tema que é bonito, mas ele passaria invisível, né? Os pais estão mais presentes na quarentena, então pai presente era o tema da nossa conversa. As pessoas durante a pandemia, a quarentena, estão mais próximos dos filhos, porque estão mais em casa. Então, a gente foi falar sobre isso, mas a gente fez junto com a campanha uma ação. A gente contratou 12, 13 influenciadores digitais para eles falarem como estava sendo a experiência deles como pai durante a pandemia. E entre esses influenciadores estava o Tami, né? O filho da Gretchen, é um transexual, é um homem transexual. E a gente sabia que isso ia desafiar a lógica da indústria, porque a gente não espera ver um transexual, um homem transexual falando da experiência dele de ser pai. E a verdade é que ele é um baita pai, ele é um pai admirável, ele é super presente na educação do filho, né? E a gente não usou ele de garoto propaganda da Natura, não foi isso? A gente colocou ele junto com 12 outros, né? Cada um dos influenciadores que a gente contratava tinha uma história diferente de pai. E o Casey vai contar para vocês o que aconteceu quando a gente fez isso, né? Como a gente desafiou essa lógica da manada e como a consequência disso foi uma grande recompensa para a marca. Esse pastor falou que eu fazer campanha de graça para a Natura era um tiro no pé, então eu estou convidando a todos os pais do Brasil. Vamos vencer com amor? Em 2020, a relação de pais e filhos mudou. Por isso, no Dia dos Pais, a Natura escolheu um olhar diferente sobre a paternidade, a presença. Oi, pessoal! No digital, histórias mostraram como a presença de pai também é diversa. Foram 12 influenciadores, entre eles, Tami Miranda. Fazer parte da campanha da Natura de Dia dos Pais e eu tô muito feliz. A resposta foi imediata.
Um famoso pastor conservador convocou um boicote à marca. O Brasil saiu em defesa do Tami e de Natura. Eu sou o pai de vocês, cidadãos de bem. Tami, feliz Dia dos Pais. Parabéns por essa campanha. Obrigada. Tami, você é uma referência para mim. Num país em que muitas e muitas crianças sonhariam em ter um pai como o Tami. E eu queria parabenizar a marca por não se intimidar com os ataques que vem sofrendo nas redes sociais. A marca reafirmou suas escolhas. Pai é quem é presente. E no país em que mais de 5 milhões de crianças não têm o nome do pai na certidão, a discussão foi sobre presença verdadeira. Porque ele é um pai de verdade. Porque ele é um pai presente. Sobre como o amor pode vencer o ódio. Felipe Neto voluntariou-se como porta-voz da marca. Natura doou que seria seu cachê para a Casa U, uma instituição de acolhimento LGBTQ+. Eles nem precisavam fazer isso. Eu já ia fazer esse vídeo aqui de graça. A Natura foi lá e fez questão de fazer essa doação pro casal. Provamos que diversidade tem valor, em todos os sentidos. E mostramos que uma marca corajosa e coerente deixa o mundo mais bonito. Então, é uma campanha que tinha risco, é óbvio que a gente lidou com esse risco de forma responsável, a gente preparou toda uma estrutura, uma sala de guerra, né, um war room aqui, para responder todas as provocações, mas é óbvio que a gente não imaginava que o Silas ele ia fazer aquela proposta de boicote e também não imaginava que o Felipe Neto ia comprar briga e todos os artistas também. Então, a recompensa foi muito grande para a marca Natura. Eu aplico essa lógica de não seguir a manada para a minha vida, recomendo que vocês apliquem para a vida de vocês. Eu acho que desafiar a lógica da manada é sempre uma coisa interessante. Vamos lá, a gente está indo para a parte final das regrinhas. O quarto é seja rápido, confie nos dados e na intuição. Eu gosto muito desse exemplo porque ele é um contraponto aos outros três exemplos que eu dei, tá? Os outros três tinham a ver com coisas grandes e difíceis de colocar de pé, e às vezes eu faço essa apresentação, essa palestra para algumas pessoas e elas falam, pô, mas como é que eu faço isso na minha realidade, com marcas menores? Isso não tem a ver só com a gente fazer coisas grandes, né? Às vezes a gente ser rápido, confiar nos dados, na intuição, faz com que o resultado seja enorme para uma marca, né? As melhores conversas que uma marca hoje em dia pode participar duram pouco e elas só existem por causa de senso de oportunidade. Saber enxergar essas oportunidades e aproveitar é vital no mundo de hoje. Isso tem a ver com usar dados, tem a ver com a gente saber ler redes sociais, entender o espírito do momento. E esse exemplo aqui é sobre isso, um exemplo de McDonald's. Você já viu McDonald's, Sunday e Junior? Tem algum gêniozinho no marketing de lá, provavelmente alguém muito novo, não sei, posso estar errado, mas imagina uma pessoa muito nova que teve o insight de Sunday Junior, o departamento apostou nele, soltou e ganhou uma confiança, né? E, tipo assim, de aproveitar as oportunidades que a cultura pop tá dando e que dura, tipo assim, o dia é hoje. Tem que ter uma aprovação rápida da marca, uma confiança para que isso seja solto hoje, senão não vai valer mais. Essa brincadeira caiu muito bem porque ela chegou de uma forma muito interessante e exatamente no time que precisava ter chegado, tanto que nos comentários tinha muita gente falando que finalmente estava vendo aí uma reação do McDonald's ao Burger King. Então, quando o McDonald's
pegou uma conversa que já estava bombando, pegando fogo na plataforma, que era Sandy Júnior, um criativo que usava timing e contextos corretos, a gente tem a receita para o sucesso. Então, iniciativas como essa, a gente vê com ótimos olhos, e o case de Sandy Júnior foi um grande sucesso para a gente. Parabéns. Então, de novo, uma ideia simples, fácil de executar, ficou no ar poucas horas, acho que ficou no ar 5 horas, a gente tirou do ar logo. Eu fiquei mais tempo negociando com os empresários da Sandy e do Júnior para convencer eles que era uma brincadeira, e deu trabalho isso depois, porque não, né, o Júnior ficou ofendido porque o sanduíche é de frango, ele achou que tinha uma sacanagem ali que não tinha, obviamente, não tinha nada a ver, mas ficou mais tempo numa sala de reunião com eles do que a campanha no ar, e o resultado foi enorme para a marca, e tem a ver com essa impulsividade, com a gente olhar para os dados, a gente acreditar na informação que a gente tem, a gente monitorar o que está acontecendo o tempo todo, a gente tem um grupo que monitora para as marcas o tempo todo as conversas, porque dessas conversas a gente consegue capturar situações interessantes para a marca, né? Vamos lá, o quinto, penúltimo ponto é não ser autocentrado, praticar empatia, né? De novo, marcas e pessoas, eu gosto muito de fazer essa analogia, que falam só sobre si mesmas, são pessoas cansativas, vazias, né? Ninguém quer conversar com alguém que só fica falando dele mesmo o tempo todo. Observar as pessoas, as situações, desculpa, pela ótica de quem você quer influenciar é fundamental. Assim, a gente precisa saber sorrir de si mesmo, não se levar a sério demais, observar o que está acontecendo, entrar na conversa, saber participar da conversa de um jeito interessante. E esse exemplo aqui tem tudo a ver com isso, né? De novo, lá atrás eu contei para vocês a história do Itaú e da XP, e de como que a XP está revolucionando o negócio de bancos, e em especial o segmento do mercado financeiro. Essa campanha, a gente, como eu falei, a gente aplica todas aquelas regrinhas em cada uma dessas campanhas. A gente desafiou a lógica da manada, a gente pensou em entretenimento, em entreter as pessoas, a gente não quis criar ruído, né? Mas, acima de tudo, a gente quis aí aplicar essa nossa lógica de se colocar no papel do outro, do consumidor, e prestar atenção no discurso do XP, das corretoras, o que ele afeta a vida do consumidor, né? Então, a gente percebeu que o modelo de remuneração das corretoras, né, a gente estava falando da XP, mas a gente fala das corretoras de modo geral, ele tinha um conflito de interesse com o interesse do investidor, porque eles remuneram as corretoras remuneram os corretores, de investimento, pelo produto que elas querem vender. Eles vão pagar mais para se ele vender um produto que ela quer vender. E isso pode não ser o melhor para aquele cliente. E quando veio a pandemia, essa campanha também aconteceu ano passado, foi eu não sei o quanto vocês lembram, mas saiu no Jornal Nacional, no Fantástico, que era o Itaú batendo de frente com a XP, mesmo sendo sócio da XP. A gente questionou esse modelo, e a gente brincou com quem tinha tirado o dinheiro do Itaú e colocado na XP no ano anterior, e que estava perdendo dinheiro no meio da pandemia, porque quando quebrou a bolsa, muita gente perdeu dinheiro, porque tinha comprado produtos que estavam indo bem, porque estava tudo indo bem, e a hora que veio a crise começou a perder dinheiro. Então a gente questionou, a gente brincou com essas pessoas que estavam se achando o rei de Wall Street, porque tinham ouvido o corretor e passaram a perder dinheiro. Eu vou mostrar aqui 2 exemplos para vocês. Esse é o rei do Wall Street, que começou a campanha. A gente fez 9 filmes, cada um deles brincando com coisas do mercado financeiro. O segundo que eu vou mostrar é o que eu mais gosto, que brinca com os coletinhos, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, em São Paulo tem a Faria Lima, e todos os bancos de investimento, a XP, está tudo na Faria Lima. E o pessoal do mercado financeiro, eles adoram usar coletinho com camisa, né? Uns coletinhos. Isso virou um pouco o uniforme do mercado financeiro de São Paulo. E a gente foi brincar com isso, e a campanha virou uma... Olha, eu acho que eu nunca dei tanta entrevista na minha vida, e até hoje as pessoas falam, você é da agência que fez a campanha do Itaú versus a XP, porque isso realmente balançou o mercado financeiro. E eu acho que essa ambição que a gente precisa ter quando a gente faz qualquer coisa em comunicação, a gente desafiar a lógica reinante no mercado, né? Então esse é o primeiro filme da campanha. A moda aqui em 2019 é ter conta em corretora. Meu assessor também está na moda. Insiste o tempo todo, investe nisso, investe naquilo, não tem risco.
É ele. Tô me sentindo o rei de Wall Street. Aqui em 2020 deu pra ver que não tinha risco pra ele, né? Que ganhava comissão por tipo de investimento. Ganhava, é? Opa, desculpa, gente. A moda aqui em 2019 é ter conta em corretora. Meu assessor também tá na moda. Insiste o tempo todo, investe nisso, investe naquilo, não tem risco. É ele. Tô me sentindo o rei de Wall Street. Aqui em 2020 deu pra ver que não tinha risco pra ele, né? Que ganhava comissão por tipo de investimento. Ganhava, é? Ainda bem que você deixou o dinheiro no Personalité. São especialistas isentos. Aprendeu? Rei de Wall Street. Em 2020, invista com Itaú Personalité. Em 2021, você vai se agradecer por isso. E o segundo filme, que para mim é muito divertido. Aqui em 2019, a moda é ter assessor de corretora de investimentos. E esse coletinho. Eles vivem me dizendo, investe nisso, investe naquilo, não tem risco. Mas aqui em 2020 a moda mudou. Sério? Ainda bem que o bonitão ficou no Personalité, fugiu da moda e montou uma carteira bem diversificada. Os caras são do ramo, né? E o coletinho? O coletinho é tipo corretora? Saiu de moda. Em 2020, invista com os especialistas do Itaú Personalité. Em 2021, você vai se agradecer por isso. Então, óbvio que isso causou uma hectabombe no mercado financeiro, porque o Itaú era um dos acionistas da XP, mas eles vinham aí brigando muito, porque a XP estava realmente incomodando, mudando totalmente o mercado, e o Itaú veio e provocou uma reflexão no consumidor. Será que você não está entrando numa moda e não está investindo sem pensar no teu perfil, comprando produtos que não têm a ver com o teu perfil? E eu acho que a gente conseguiu fazer o consumidor raciocinar, e os resultados da campanha são incríveis, porque muito consumidor que tinha tirado dinheiro do Itaú e ido para as corretoras voltou para o Itaú, mas muito consumidor, né? E a marca rejuvenesceu. Então esse é o tipo de campanha, de novo, não é ruído, eu acho que ela desafia a lógica da manada, ela entretém as pessoas, e como fala esse exemplo aqui, eu acho que eu acho que a gente colocou a marca dentro de um ambiente adequado para o desafio que ela tinha, né? A gente olhou para o segmento, entendeu com empatia o que o consumidor estava querendo, precisando, o que estava acontecendo com ele naquele momento de pandemia. Também foi no meio da pandemia essa campanha, como a da Natura, e com empatia a gente fez algo que tinha a ver com o consumidor. Eu tenho muito orgulho de, no meio da pandemia, trabalhando em casa com a equipe, né? São 500 pessoas, todo mundo trabalhando em casa, e a gente ter feito as duas campanhas do ano passado, que eu acho que mais fizeram barulho, a da Natura e essa do Itaú, foram super premiadas, porque a gente conseguiu olhar para a comunicação de um jeito interessante, diferente, que entretém as pessoas, né? E, por fim, o último exemplo, para a professora de mídia que estava na conversa antes de começar a palestra, a gente aposta muito numa coisa que a gente chama de earn media, né? Antigamente, a gente comprava mídia só. Hoje em dia, a gente ganha mídia quando a gente tem uma ideia que é poderosa o suficiente para que ela vire motivo de conversa, de interesse, que as pessoas compartilhem aquele filme na mídia, nas redes sociais, que as pessoas mandem no WhatsApp, que as pessoas comentem no elevador. Quando eu fiz essa campanha do Itaú versus XP, as pessoas falavam no elevador comigo. Pô, e essa é aquela campanha que vocês fizeram na XP, as pessoas, né, até, como eu mencionei, até hoje as pessoas falam da campanha. Isso é earn media, a mídia que a gente ganha. Quando a gente fez a campanha da Natura, a Natura investiu 10, 15 milhões de reais em mídia e ganhou 100 milhões de reais em earn media, em mídia ganha, que são todas as matérias que saíram. Aquilo saiu em todo lugar que vocês podem imaginar. Caverna do Dragão, a mesma coisa. Saiu matéria em TV, em rádio, em todos os portais comentando sobre Caverna do Dragão. Isso é o earn media. A gente apostar em ideias que tem como ambição ganhar a mídia antes de pagar. E esse case, ele é inteirinho construído nessa lógica. Eu amo esse case, é um case de 2 anos atrás, e ele tem a ver com um olhar estratégico para a marca bastante desafiador, que tenha empatia, que tenha a gente querer entreter as pessoas, que tenha a gente desafiar a lógica da manada bastante. A gente desafiou bastante a lógica da manada, eu vou explicar para vocês. Eu acho que ele tem todos esses 6 pontos aplicados, né? O Mac estava fazendo 40 anos no Brasil e, sinceramente, estava enfrentando um concorrente, uma lógica
de negócio diferente da dele e bastante arrojada, que é o Burger King, né? Enquanto o Burger King abre lojas menores e mais rápido, o McDonald's abre lojas maiores, que fazem mais dinheiro, que são mais lucrativas, mas não consegue crescer na mesma velocidade do Burger King. O Burger King foca mais em jovem, a gente foca mais em adulto e família, o McDonald's foca mais nesses dois públicos, então ele vinha sendo muito desafiado. E a gente precisava achar uma forma de falar dos 40 anos de uma forma que reacendesse a chama dessa paixão. Essa marca é uma love brand, né? Uma marca que a gente cresceu. Eu tenho 40 anos, 40 e poucos anos, eu cresci indo ao McDonald's com meu pai no fim de semana, quando eu podia ir, era um momento especial, todo mundo tem uma relação especial com a marca. Se não tem Mac na tua cidade, às vezes você vai em outra cidade para ir no Mac, e a gente queria achar um jeito de reacender essa chama de paixão do consumidor brasileiro com a marca, que estava experimentando uma outra marca, mas que tinha guardado no coração uma lembrança emocional com essa marca. A gente queria trabalhar exatamente esse ponto. E a nossa lógica de estratégia foi o seguinte: meu nome é Eduardo, e você só vai me chamar de Edu, de Dudu, de Ed, de qualquer apelido que você queira me dar, de Duda, depois que você ganhar muita intimidade comigo. Você não vai me chamar na primeira vez de Duda, você vai me chamar de Eduardo. Depois de algum tempo você vai me chamar de Edu, e quando você for mais íntimo ainda, você vai me chamar do apelido que a minha família me chama. E isso tem a ver com a gente ter intimidade com alguém. A gente só dá apelido para alguém quando a gente tem muita intimidade. Então, a gente observou, usando dados, né, observando a forma como as pessoas se referiam à marca na internet, que elas não chamam o McDonald's no Brasil de McDonald's. Essa marca faz tanto parte da vida das pessoas que elas já chamam o McDonald's pelo apelido, Mac. Em alguns lugares não é nem Mac. Tem um lugar no Nordeste que é Macoso. A gente descobriu que tinham vários apelidos, mas o mais presente é Mac. E quando a gente descobriu esse insight, que ele é brilhante, quando a gente gosta muito de alguém, a gente chama ela por um nome carinhoso e não pelo nome formal, a gente propôs para o Mac uma lógica de mídia que desafia, como eu falei lá no começo, né, como as faculdades têm um desafio e a gente profissionalmente também de se manter atual no mundo que muda tudo, uma lógica de mídia totalmente diferente da tradicional. Qual a lógica tradicional de mídia? Eu compro a mídia, conquisto aquela audiência que eu paguei por ela, fazendo uma repetição de vezes que eu vou impactar ela, vou construir uma cobertura e uma frequência na TV, no out of home, na mídia out of home, no digital. A pessoa vai ser impactada várias vezes por aquela mensagem até que ela vai memorizar e aquilo vai gerar consideração e depois conversão, vou gerar compra para ela. Aqui a gente fez uma outra lógica. A gente fez o seguinte: eu vou mudar a fachada de algumas lojas de McDonald's para Mac. E eu vou deixar naturalmente, de forma espontânea, que as pessoas comecem a conversar a respeito disso. E eu vou criar alguns estímulos nas redes sociais para que as pessoas conversem sobre isso. Então, um executivo da McDonald's vai postar alguma coisa, alguém vai postar uma outra coisa, um outro influenciador, mas sem explicar o que é. E quando esse assunto virar um grande ruído, aí eu vou explicar e vou convidar as pessoas a participarem da campanha. E essa foi a lógica que a gente usou, né? E essa campanha era uma jornada de 2 anos, não era um filme, uma campanha. A gente fez Mac, mudou o nome da marca, depois a gente fez Fome de Mac, onde a gente explicou para as pessoas que existe uma fome que só o McDonald's pode matar. Tem dia que você acorda e fala, hoje eu quero um Big Mac, não adianta você comer uma feijoada, você quer Big Mac, é Fome de Mac, né? Depois a gente fez as Macices, que são as manias que a gente tem, de tanto que a gente vai no McDonald's, a gente começa a criar mania. Então a gente pega a batatinha e coloca no sundae. Essa hora da noite é sacanagem ficar falando disso, né? Tô com fome. As pessoas têm as suas manias, colocam um nugget dentro do cheddar, fica passando a batatinha dentro no molho do cheddar. As pessoas fazem isso. Isso são as Macices, né? E até que no final dessa jornada, quando veio a pandemia, a gente comprou o patrocínio do Big Brother e a gente fez a festa do pijama do Mac. E a gente lançou os pijamas do Mac e vendeu os pijamas do Mac no delivery, porque a gente queria estimular as pessoas a irem, baixarem o aplicativo, né, a história de dado, tecnologia e criatividade, a fazerem pedidos pelo aplicativo e comprarem esses pijamas. Uma vez por semana a gente lançava uma peça diferente dos pijamas que estavam na festa do Big Brother, do pijama. E logo depois a gente fez uma ação
que era o ponto final dessa conversa toda, né? Até aqui, mais novidades virão aí, que a gente convidou as pessoas a mostrarem o look que elas buscam, o pijama que elas vão buscar a comida quando ela chega no delivery. Eu não sei se aí na cidade de vocês tem muito isso, mas em São Paulo a gente pede comida e quem mora em prédio, mora em casa, tem que buscar comida. E às vezes está de pijama, está de meia e chinelo, está de gorro, está de um filho desse de moletom, 3 moletons, né? E as pessoas vão assim mesmo, porque ninguém vai se trocar para ir buscar comida. Então, a gente criou uma ação que era o look do delivery, que era estimular as pessoas a postarem fotos de como elas vão buscar comida quando ela chega, o Mac quando ele chega, marcar com hashtag, e isso virou uma mega ação no digital. Então, era uma jornada que começou com a gente transformar 2 lojas de McDonald's em Mac e deixar as pessoas conversarem a respeito. E o Casey vai contar isso. Maczinho. O McDonald's é para todo mundo. Tanto que cada um tem um jeito de falar McDonald's. Mecosa. McDani. M-E-Q-I-Z-I-N-H-O. Maczeira. Macão. Mac. E você? Fala como? Comenta aí. Vamos escolher os melhores e espalhar pelo Brasil. Já a rede de fast food trocou diversos letreiros com o nome oficial da marca pelo apelido usado pela maioria dos clientes e fãs, que é Mac. Essa foi a melhor estratégia de marketing que o McDonald's fez no Brasil. Gente, esse McDonald's, ele é muito incrível, porque ele é diferente de todos os outros. Tudo tecnológico. Foi inaugurado em outubro, mas eu vi que ele sempre fica meio cheio. Como a loja é 24 horas, cara, de madrugada isso daqui eu acho que vai estar uma maravilha. Muito bem. E isso faz a vida da gente ficar mais divertida, porque a gente desenhou a loja, criou os produtos, criou toda a estratégia e no final do dia é sobre isso, né? Sobre a gente se divertir fazendo o que a gente gosta. Então são essas as 6 regrinhas e como eu falei, eu acho que a gente está hoje no negócio de entreter as pessoas, tá? Eu acho que a gente não tem que se só comunicar, a gente tem que pensar rápido, usar dados, a gente tem que não ser autocentrado, ter empatia, não pensar igual a todo mundo, ser alfa, não criar só ruído e apostar muito nesse poder do earned media, da mídia que a gente ganha, né? E foi por isso que eu quis provocar vocês para pensar no futuro da propaganda. Isso é o que a gente
desafiando o mercado hoje, né? É assim que a gente olha para o mercado hoje. Eu acho que a gente tem que sempre se desafiar a reinventar o nosso negócio e a forma como a gente trabalha nele, porque ele está se reinventando o tempo todo. E aí eu fiz um desafio para vocês lá no começo, eu fiz uma proposta para vocês lá no começo, para vocês pensarem não só no futuro da propaganda, mas no futuro de vocês na propaganda, né? E aí eu queria fechar essa apresentação, abrir as perguntas, dizendo o seguinte para vocês. Quando eu estava na faculdade, eu coloquei na minha cabeça que um dia eu ia ser grande nesse mercado. Eu não sabia como, eu saí de casa muito cedo, com 17 anos, eu paguei minha faculdade e eu não tinha como imaginar, não tinha padrinho, não tinha nada. Meu primeiro estágio que eu consegui na DM9, na agência DM9, que foi uma grande agência do Brasil, e eu cheguei para conversar com a pessoa que me entrevistar e ela me disse, olha, eu gostei de você, os professores falaram bem de você para mim, você é um cara com uma baita energia, só que assim, a gente tem um programa de estágio aqui não remunerado. E eu falei para ela, olha, aceito o estágio e peço demissão no mesmo dia, porque eu não tenho como trabalhar de graça, pago a faculdade, eu me mantenho sozinho em São Paulo, mas eu quero poder dizer um dia que eu trabalhei na DM9, que era na época a melhor agência do mundo, não era nem só do Brasil, tinha ganhado a melhor agência do mundo em Cannes, pelo menos um minuto eu posso dizer que eu trabalhei na DM9. Então eu não consegui enxergar que eu um dia ia chegar, como eu poderia chegar lá, mas eu coloquei na minha cabeça a ambição de pensar grande, porque pensar grande dá o mesmo trabalho do que pensar pequeno. E eu quis ser o melhor no que eu fazia, ser o melhor profissional que eu podia ser, e lutei muito para construir uma carreira que fizesse sentido para mim, né? Eu nunca aceitei pensar como todo mundo, seguir a manada, eu sempre quis, na minha cabeça, acima de tudo, ajudar a transformar esse mercado de propaganda no mercado melhor. E hoje em dia, o que me move é ajudar pessoas que estão na posição de vocês a também pensarem grande, né? Então, quando eu falo qual é o futuro de vocês em propaganda, vocês não têm que pensar que vocês estão fora do mercado do Rio e São Paulo, é muito difícil, nada disso importa. Se vocês colocarem um objetivo importante na cabeça de vocês, que não precisa ser o melhor do Brasil, trabalhar numa baita agência e nem ser presidente de agência como eu sou, basta que seja um objetivo bom o suficiente para vocês acordarem todo dia de manhã com vontade de vencer as dificuldades. Quando a gente tem um objetivo grande, a gente consegue vencer as dificuldades. Eu vou voltar aqui para a gente poder terminar olhando para vocês. Espera aí. Então, quando a gente coloca um objetivo grande o suficiente para a gente, faz sentido a gente estar até às 11 horas da noite aqui conversando, 10h30 da noite conversando, com a energia que eu estou, feliz de estar podendo dividir as coisas com vocês, porque o meu objetivo hoje é transformar o mercado, e transformar o mercado começa dividindo com vocês ideias como a que eu estou dividindo. Então, pensem sempre no futuro de vocês na propaganda. E não pensem pequeno, pensa grande que vale a pena, dá o mesmo trabalho que pensar pequeno, vocês vão ter que acordar de manhã para trabalhar toda semana, todo dia, vocês vão enfrentar os mesmos desafios, mas colocar um objetivo grande e importante ajuda muito vocês a quererem chegar lá. Vocês já se diferenciaram de 99% da população brasileira, porque vocês se colocaram no desafio de fazer uma faculdade, e estão indo até o final. Então agora, cara, usem essa faculdade, usem esse esforço que vocês fizeram e façam valer a pena, ajudem a transformar a propaganda brasileira, porque vale a pena se transformar e fazer da profissão algo que a gente se orgulha, tá? Então essa é a minha dica e provocação que eu deixo para vocês. E agora vamos lá, vamos conversar. Show de bola, muito obrigado. Bom, você que acompanhar o chat aqui, foi assim, incrível. Assim, quero ver se eu consigo salvar a transcrição do chat para te mandar, assim, incrível, você não tem ideia, assim, muito obrigado mesmo, super inspirador, assim, e olha que engraçado, eu vou pegar, antes de eu abrir para o pessoal começar a conversar, só pegar de gancho, hoje à tarde a gente tem uma agência experimental no curso, essa agência, ela está funcionando presencial, né, a gente está com um time reduzido de alunos, porque como grande parte dos alunos são de cidades vizinhas, precisam se deslocar, então, enfim, e eu estava à tarde lá, com duas alunas, que é a Aline e a Raíssa, e elas estão aqui no Me Deixa Mentir, ainda falei justamente isso. A gente estava conversando, eu estava falando de alguma coisa, mostrando algumas peças que eu acho muito criativo, assim, que pensaram ao contrário, inverteram a lógica, que é muito disso que você falou. E daí, no meio da conversa, ainda falei justamente isso hoje no fim da tarde. Falei assim, ó, pensa grande, porque dá o mesmo trabalho pensar grande e pensar pequeno, porque assim, você vai ter que acordar para trabalhar de qualquer jeito,
né? A gente acaba trabalhando quase 3 turnos todo dia, então pensa grande para fazer valer mais a pena ainda, né? Porque eu falo, os professores estão aqui, eu falo isso todo dia, e eu acho que é um grande desafio que a gente tem aqui no curso, mesmo sendo do interior, mas é fazer todo o investimento de tempo, de dinheiro e principalmente de tempo dessa turma que está aqui valer a pena, né? Eu falo, não importa de onde você vem, importa para onde você quer ir, né? Desde que você trabalhe direito, respeite as pessoas, né? Acho que o futuro tem um bom lugar aí para todo mundo, né? Show de bola, muito obrigado, Edu. Tinha 1000 perguntas para fazer para você aqui, mas eu não vou, eu vou deixar aqui para os alunos isso aqui, eu vou deixar eles comentarem. Obrigado. Pessoal, eu não sei se todo mundo consegue ativar o áudio para fazer pergunta, quem quiser. Vai lá, a Juliana ergueu a mão, professora Juliana, vai lá. Eduardo, você tocou num assunto, ai meu coração, diversos momentos aqui eu estava pensando e relembrando bastante cases, inclusive que eu usei em sala de aula, mas tem uma coisa que me chama bastante atenção, que é exatamente até a abordagem inicial da nossa noite referente a dados. Como você começou essa busca incessante por dados e como mostrar isso para o seu cliente? Eu acho que hoje nosso maior desafio no curso é conseguir transformar exatamente tudo o que nós comentamos, conversamos, falamos, lecionamos, exatamente com a relação com os dados, que os meninos têm muito medo. Então, olha só, a gente está numa profissão, e essa é uma lógica que eu acho que vale a pena a gente refletir sobre ela, que ela é extremamente intuitiva, né? Eu acho que a parte importante do que eu faço é observar as pessoas, comportamento e transformar isso em criatividade, em estratégia, criatividade, mídia, enfim. Quando a gente percebeu que os dados ele permite colocar mais rapidez e ciência no processo de observação, antes, durante e depois das campanhas, a gente percebeu que tinha ouro aí, né? Então, a gente começou a investir muito na agência nisso, e hoje eu digo para vocês que é impossível um profissional de propaganda ter sucesso se ele não se acostumar com a cultura de usar dados. Impossível. Seja um criativo, seja um mídia, especialmente um mídia, seja um cara de negócios, de atendimento, seja um planejador. Não tem área de uma agência de sucesso hoje que não beba de dados para ser criativa, para ser estratégico, para pensar em mídia, para fazer uma análise se a campanha foi bem sucedida ou não foi bem sucedida. Então, eu dei vários exemplos para vocês aqui de como uma grande ideia que parece que saiu da cabeça de um maluco, na verdade, ela faz parte de um processo de observação, de uso de uma ferramenta de dado. Mac não foi uma ideia que alguém teve do nada, foi muita observação para a gente construir aquilo, né? E você vê como a gente usou Mac depois, a gente convidou as pessoas para responderem, ali a gente estava aprendendo mais sobre as pessoas e lendo ainda mais sobre comportamento. E a gente levou, no final, as pessoas a baixarem aplicativo e usar tecnologia para... Então, hoje, eu acho que dado liberta a gente para ser mais criativo, ele não engessa a gente, né? Ele não escraviza a gente. Dado permite a gente ser mais criativo ainda, porque eu sei mais da Juliana com 2 minutos vasculhando as suas redes sociais com uma ferramenta adequada, eu vou aprender tudo sobre você, né? Então, cabe a gente aprender a usar isso para ser mais criativo, né? Eu vou aproveitar até esse gancho e falar sobre essa questão ainda de dados, que, na verdade, eles não são prontos, né? Nós não trabalhamos um curso que vem uma matemática pronta para ser utilizada. Você constrói isso de acordo com cada necessidade. Eu acredito que, por exemplo, essa questão de baixar apps, vocês provavelmente tenham montado aí dentro da operação uma forma de mensurar quantos apps foram baixados e fazer aí depois essa leitura. Então, vale até essa informação para os meninos mesmo. Claro. Antigamente, eu já sou mais velhinho que vocês, especialmente a turma dos alunos aí, a gente fazia uma campanha, a gente tinha uma informação sobre um dado, né? Porque tudo que é informação é dado. Como estava um negócio, como estava uma percepção de uma marca, e a gente criava e a gente ia saber 30 dias depois qual era o resultado disso, né? Essa era a lógica de uso de dados há 5, 10 anos atrás, né? Hoje em dia, a gente
captura informação o tempo todo e a gente vai corrigindo rota. Então, o que é uma estratégia baseada em dados hoje em dia? Eu crio uma campanha, eu tenho A/B, eu faço ela A/B e vou testando em diferentes públicos e aquilo que vai performando melhor, o que fica pior a gente deixa para trás e vai reajustando. Então, eu chego a ter ferramenta na agência de leitura neural, a gente testa algumas campanhas para entender qual o lugar melhor da campanha para usar preço, que não compete com, por exemplo, a gente fez uma campanha com a Anitta para a Renault e a gente percebeu que as cenas onde ela estava, a gente punha preço do carro e as pessoas não prestavam atenção, então a gente deslocou a informação. Aí eu testo a B para saber o que performa melhor no público A, no público B, e a gente vai com isso ganhando informação. E a gente vai sofisticando o nosso pensamento até chegar uma hora que a gente tem ferramentas onde a gente consegue estimar no começo da campanha o que vai acontecer em cada dia da campanha do ponto de vista de venda, de marca, e quando não chega, eu vou ajustando a estratégia ao longo da campanha. Antigamente, a gente ia descobrir algo lá na frente, né? Então, hoje em dia, é durante a campanha que a gente vai ajustando a rota, né? Como se fosse um GPS que vai dizendo, olha, o trânsito piorou, vire à direita, vire à esquerda, né? A gente vai ajustando essa rota o tempo todo. Dado é esse GPS da estratégia, né? Muito obrigada. Obrigado, Ju, pela pergunta. Só para pegar também um gancho, eu vou passar a palavra aqui para a professora Suzana, e depois tem a Maria Eduarda também do primeiro período que quer falar. Mas eu assisti recentemente uma entrevista sua, que você dizia, só para o pessoal ter ideia da relevância e do peso que tem a questão dos dados hoje, dessa gestão desses dados, né, e da obtenção desses dados, e daí numa entrevista daí você disse algo que a agência investiu nos últimos anos, isso a gente, claro, está falando do grande mercado, mas vocês investiram nos últimos anos cerca de 10 milhões, né, em ferramentas de dados, é isso mesmo, né? Olha, Jair, a gente investe, eu vou te surpreender, a gente investe todo ano mais ou menos 10 milhões de reais em ferramentas de dados, todo ano, tá? Eu reinvisto. Todo ano. São ferramentas que a gente paga para ter na agência para sofisticar a conversa. Onde é que isso transformou o meu negócio, tá? Hoje a agência cobra dos clientes, a agência que eu sou presidente, sou sócio, dos clientes por resultado. Todos os meus contratos com meus clientes têm a ver com quantos Big Macs eu vendi, com quantos carros eu vendi. E para eu poder ter certeza de que eu vou ganhar dinheiro, eu preciso ter o máximo de ferramentas possíveis para ir medindo a eficiência ao longo do caminho e para projetar certo quanto dinheiro colocar e tudo mais, porque eu quis. Lembra lá atrás, eu falo as coisas, elas têm a ver com o jeito que a gente pensa aqui. A gente quis ser parceiro de transformar os negócios dos clientes. Então, para isso, eu preciso de muita informação, de muito dado. Eu tenho muita informação. A gente tem hoje em dia, eu tenho quase tantos cientistas de dados na agência do que criativos, né? É uma loucura pensar nisso, porque quando eu comecei essa jornada, quando a gente fez a fusão em 2015, eu não tinha nenhum cientista de dados na agência. Hoje eu contrato engenheiro de dados, né? A gente tem gente que fica aqui criando dashboard automatizado para a gente conseguir ter resposta o tempo todo sobre o que está acontecendo com as campanhas. E, de novo, quando você combina, eu queria insistir com vocês, quando você combina dados, criatividade e tecnologia, a gente transforma o mundo, a gente consegue fazer qualquer coisa. Obrigado. Eu vou passar a palavra para a Suzana. Pessoal, já são quase 15 para as 11. Não vamos nos alongar, porque, coitado, até agora não saiu nem da agência ainda, coitado, e precisa descansar, precisa carregar as baterias. Cadê a Suzana? Fica à vontade. Na verdade, pode passar para outra pessoa, Jair, porque já me respondeu a falar com a professora Juliana sobre a importância dos dados hoje, né? Que entra um pouco na minha disciplina de pesquisa. Obrigado. Então, já me sinto contemplada, Eduardo. Obrigada. Obrigado, Suzana. Maria Eduarda. Euzinha. Boa noite, Jair. Boa noite, Eduardo. É um prazer estar participando de uma palestra dessa. Nossa, que honra. E eu não venho fazer uma pergunta. Eu vou elogiar em nome da minha turma, principalmente. A gente ainda está no primeiro período, então a experiência ainda é pouca. Mas com a sua palestra, eu acredito que você pode motivar a gente a ter certeza de que a publicidade foi a melhor escolha. Então, eu fico lisonjeada em poder participar de um momento como esse. E eu quero realmente agradecer pelo Jair ter dado essa oportunidade, ter nos oferecido isso, e você ter aceitado, Eduardo, porque foi de, nossa, grande proveito para mim, acredito que para minha sala inteira, e vamos levar isso durante toda a faculdade. E é isso que eu queria dizer, é um agradecimento mesmo. Muito obrigada, viu? Fico até emocionada. Duda, vou te chamar de Duda, que eu tô vendo que o pessoal te chama aqui de Duda. Isso.
Ó, eu só quero em troca o seguinte: o dia que vocês ficarem importantes e derem entrevista falando, olha, um dia eu vi uma palestra lá atrás que me motivou, vocês lembrem de mim, tá bom? Você pode ter certeza que eu vou citar e eu vou chamar de Duda, hein? Ô, Suzana, deixa eu te falar uma coisa que você fez no comentário, eu fiquei aqui refletindo enquanto a Duda falava. Poucas profissões foram tão transformadas pelo uso de dados quanto a tua. Assim, acho que mídia e pesquisa foram áreas que foram muito transformadas, né? É muito interessante ver o quanto vocês ganharam relevância dentro da estratégia. É impressionante. Dentro da estratégia, desculpa, dentro do nosso negócio, da nossa indústria. Assim, hoje, como eu falei, hoje não é aquilo que a gente usa lá atrás para criar uma campanha e sair da conversa. É o tempo todo, antes, durante e depois, a gente usa pesquisa, porque pesquisa é fonte de dados, é primária, né? Então, a gente usa pesquisa o tempo todo para obter informação e recalcular a estratégia, e criar e recriar. Muito bacana. E olha que legal, antes de eu passar a palavra para o professor Renan, que vai falar também. O professor Renan é o nosso professor mais novo no time, mas um cara super conectado, super ligado também no que está acontecendo. E olha para você ver, agora já são 15 para 11, estamos em 66 presentes aqui. Aqui dá 10 horas, o pessoal fala, não, na época do presencial tem que pegar a van para ir embora, tem que sair mais cedo, senão a van não espera, vou perder o ônibus. E olha para você ver o quanto que a relevância do conteúdo é importante para a audiência, né? Para manter a audiência. Aí, ó, 66, estamos aqui. Vai lá, Renan. Oi, Eduardo, pessoal, boa noite. Bom, primeiramente eu queria agradecer também em nome dos professores e em nome dos alunos, né, também. Foi sensacional e, assim, eu mandei ali no chat, né, que o coração da gente está quentinho e o amor pela profissão renovado. Deu para ver daqui, né, pela janelinha pequenininha do Teams, o seu brilho nos olhos durante toda a palestra, e isso que bom, né, a gente vê referências no mercado e mostrando que o amor pela profissão é o grande diferencial e compartilhando do propósito que eu acredito que todos nós aqui temos, né, desse amor e a publicidade como propósito, como significado, e que as marcas também estão migrando para compartilhar significado, né. Fiquei feliz de ver muita... Às vezes eu trago algumas coisas, já sabe, né? Como eu sou professor novato, eu morro de medo, às vezes, de fugir da ementa e tal, mas vários assuntos aí que você trouxe também, a gente não com tanta base, né? Eu cito cases seus, né? Não da gente, né? Grandes cases do mercado, mas fico contente de saber que a gente está no caminho certo aqui, assim... buscando o caminho mais correto em relação ao mercado. E, assim, gostaria mesmo de agradecer e de perguntar para você, assim, em vista de tudo isso que tem, né, tantas possibilidades, muita coisa, e queria te pedir um conselho final, assim, em relação às atitudes dos alunos, como que em meio a tanta informação, a tanto conhecimento, pode ser tanto na área técnica, né, para quais as habilidades técnicas, ou como atitude mesmo, que conselho final você daria para os alunos para a gente continuar todos os dias com esse amor na profissão e chegar lá, né? A gente sabe que é uma profissão que, esses dias mesmo, essa semana, eu entrei no gerenciador de negócio do Facebook e tinha mudado tudo. Eu falei, gente do céu, então muda tudo a todo momento, né? Então, qual o conselho final aí para os alunos? E, novamente, muito obrigado. Renan, obrigado. Você sabe que você começou falando um negócio que eu vou usar como base para te responder, tá? Que você está certíssimo. A história do brilho nos olhos, cara. Assim, às vezes você vai comprar sorvete de um sorveteiro e ele tem brilho nos olhos, ele é o melhor sorveteiro que ele pode ser, sabe? Então, eu acho que esse é o segredo, cara. Eu acordo todo dia e falo, eu vou ser o melhor profissional de propaganda que eu posso ser, e gasto um baita tempo me atualizando, no sentido de, putz, eu não acho pesado eu ter que reaprender as coisas e ensinar as coisas para as pessoas, porque eu quero ser o melhor no que eu faço, né? O melhor possível no que eu faço, o melhor no que eu faço. E, de novo, não é porque eu estou em São Paulo e vocês estão aí que vocês não podem ser o melhor no que vocês fazem. O segredo é manter esse brilho nos olhos, essa vontade de fazer direito, sabe? Eu tenho muita... o que me move mesmo é fazer bem feito, né? E eu acho que fazer bem feito coloca a gente no lugar certo, não importa o que a gente faça, o tamanho da agência que a gente trabalha, né? Você é um professor novato, você está querendo inovar aí dentro,
não se sinta incomodado de trazer coisas novas, porque é isso que faz a gente ter brilho nos olhos. A partir do momento que a gente passa a repetir aquilo que os outros fazem e querer ser igual a todo mundo, a gente perde um pouco a nossa capacidade de ter brilho nos olhos e fazer as pessoas terem brilho nos olhos por aquilo que a gente faz, que eu acho que é parte do jogo, né? Muito bem. Bom, pessoal, tem mais algum aluno que gostaria de falar? Obrigado. Valeu. Schmidt. Epa, calma aí. Eu ia até falar, foi brilhante, gostei muito da palestra do Eduardo. Realmente ele fala as coisas que realmente aconteceram, né? Vão acontecer na profissão. Eu sou daquele time que você citou lá no início, né? Aqueles que achavam que a propaganda, eles achavam. Eu não acho que a propaganda vai acabar, que um dia que perdeu a graça. Eu acho que perdeu foi o glamour, né? Naquela época que fazia propaganda, mesmo porque a propaganda vem mudando desde o início, né? Desde quando criou praticamente essa profissão. Eu acredito muito, lógico, que essas mudanças vão acontecer cada vez mais, né? Mais rápido, né? Talvez eu não possa mais acompanhar, né? Mas eu acredito e sempre vou incentivar, porque eu sempre gostei de propaganda, né? Sempre eu comecei, né? Eu pensei em estudar em propaganda, isso em 79, quando existiam poucas escolas de propaganda no país, entendeu? Saí de uma cidade que eu falei que ia estudar propaganda, ninguém sabia o que era isso, se tinha escola, né? Mas eu acredito que as mudanças hoje são muito mais rápidas, como você citou. E acompanhar isso, não há dúvida, as pessoas ficam, às vezes, meio perdidas em acompanhar isso, principalmente os alunos novos. Mas eu acredito, fazer a diferença, você pode fazer bem feito em qualquer lugar. Até lá numa cidadezinha que tem 1000 habitantes, você pode fazer a diferença, né? Saber fazer bem feito e gostar daquilo que faz. Bem, parabéns, obrigado, Du. Obrigado, eu te agradeço. Eu só vou te devolver Você é tão querido pelos teus alunos aqui, que eu posso te garantir que nada no mundo é mais glamuroso do que ser tão querido por alunos. Eu tenho certeza que você é aluno que te quer bem, não falta, não só nessa turma, nas turmas que antecederam. Então, às vezes, o símbolo de glamour muda, sabia, Schmidt? Antigamente, talvez fosse tomar champanhe na Crozet, em Cannes. E eu acho que hoje em dia é outra coisa, né? A gente mover, a gente influenciar as pessoas. Eu, quando crio uma campanha que move as pessoas a pensarem, por exemplo, em diversidade, como foi a campanha da Natura, e provocar tanta discussão quanto provocou, para mim isso é glamuroso, sabe? Ou quando eu vejo um cara como você aí, ser tão querido pelos alunos que estão aqui te sacaneando, que você está de boné, brincando com você e te mandando um coraçãozinho, para mim isso é muito mais glamuroso do que uma taça de champanhe em Cannes, né? Então, os símbolos mudam, né? O que é glamuroso muda, né? Não há dúvida que é gostoso, né? Eu sinto muito orgulho de dar aula para muitos alunos e sinto ainda mais orgulho, eu sinto emoção quando vejo os alunos alcançar os objetivos. Olha quanta gente te homenageando ali no chat. Isso é glamour, fique orgulhoso. Muito legal. Tenho muito orgulho do Schmidt. Eu sempre digo isso para ele. Eu falo assim, a gente tem que dizer enquanto a gente está perto e está todo mundo bem, com saúde. Eu falo, Schmidt, tenho muito orgulho de ter sido meu professor de criação. Até hoje, assim. Eu estou migrando de área nessa fase da vida agora, mas, assim, ainda o meu DNA lá, o DNA ainda é da criação. E tenho muito orgulho disso. E trabalhar com o Schmidt ainda, estar junto até hoje, é muito legal. Bom, já são quase 11, eu não vou estender, senão a gente fica aqui. Jair, só um minutinho. O Schmidt é tão maravilhoso que ele merece uma estátua na Univas. É o mínimo. Merece o quê? Uma estátua sua na Univas. É o mínimo. Alô, Guilherme, já começa a estátua aí, hein? Os alunos, na verdade, eles inventaram um título, né? Chega no final do curso, daí tem o Paraninfo, tem o Patrono, não sei o quê, e os alunos já há muitos anos inventaram um título para homenagear o Schmidt praticamente todo ano, que é o amigo da turma. Né? Então, e o reitor tem o Patrono, tem o Paraninfo e tem não sei quem, daí assim, quando vê, surgiu num belo dia, numa formatura, um título novo que inventaram só para homenagear exclusivamente o Schmidt. Então, isso é muito legal. E o reitor ainda falou que nunca tinha visto isso na história da faculdade, um título desse. De amigo da turma. Então, é isso. Tudo bem. Eduardo, bom, só antes da gente encerrar mesmo, eu quero
super te agradecer essa disponibilidade, e já que você falou de brilho no olho, isso também eu acho que é o grande motor, porque técnica a gente estuda, aprende, se dedica, mas brilho no olho vem de dentro, né? E não tem jeito de ensinar isso. E obrigado pelo esse brilho no olho que você tem e que você transmitiu para os alunos, acho que isso vai fazer muita diferença. Você tinha que ver o chat, não sei se está vendo. A Carol falou assim, eu me emociono, choro, e eu também, assim, com as propagandas do Itaú, né? Então, assim, cara, saber que isso, da onde está vindo isso e ter esse contato para a gente é fantástico. Eu só queria fazer uma última pergunta, e eu sempre falo, bato nessa tecla pra caramba com os alunos, falo assim, a gente também precisa se desconectar, né? Nesse mundo de excesso, eu sempre tenho quase como lema de vida, né? A gente se manter simples, se manter o menos é mais, acho que é muito relevante hoje, mais que nunca. E como você é um bom maratonista que eu sei, que momento que você desconecta? Você consegue treinar? Eu tenho um bom exemplo e um mau exemplo. Eu sou uma pessoa que durmo muito pouco, então eu treino 4:30 da manhã, eu acordo, 6 horas já estou no parque correndo, mas eu só desconecto mesmo, de verdade, no fim de semana. Eu gosto de natureza, eu adoro praia, então todo fim de semana eu escapo. A gente às vezes acha que não é importante. Tem um negócio, eu acho que o Schmidt vai entender bem o que eu vou falar, que ele trabalha com criação. A gente precisa de repertório para ser bom naquilo que a gente faz. E repertório não é sobre aquilo que a gente é especialista. Repertório é ler um bom livro, assistir um bom filme, assistir uma boa série, fazer uma viagem fora daquilo que a gente está acostumado. Então, para mim, desconectar é ler um bom livro, é ganhar repertório sobre assuntos que eu não domino. Eu sou um curioso inquieto, assim. Eu me apaixonei por dados, fui ler tudo sobre dados, aí me apaixonei por matemática, fui fazer um curso de matemática, mas não pensando na profissão, em abrir minha cabeça, sabe? Em aprender coisas novas, e agora eu estou fazendo, essa é a minha última, eu estou fazendo um curso para ser chefe de cozinha. Então para quê? Só para aprender alguma coisa nova, para não envelhecer. Muito bom, Edu, muito bom, parabéns, obrigado. Mas depois, o pessoal, eu acordo 5:30, o pessoal acha que eu acordo cedo, né? E daí, ele acorda 4:30, pessoal. 4:30 para correr às 6. O que significa que às 11 eu estou praticamente um zumbi, porque... então são 2, viu? São 2. Acaba a aula, é game over, assim. Então, pessoal, só para a gente não... Quer falar, Schmidt? Então tá. Não quero falar nada, não. Então tá bom. Bom, assim, agradeço do fundo do coração, em nome de todos os professores, alunos, o time do Marketing Digital que nos ajudou aí com material de divulgação, o nosso diretor, os professores, enfim, todos os alunos. Espero que uma aula incrível, fora da curva dessa de encerramento de semestre, assim, uma super honra para nós. Obrigado mesmo, assim, por tudo, pela disponibilidade, por ceder o seu precioso tempo, assim, e todo o conhecimento para todos nós. Então, não tem palavras para agradecer. Eu que agradeço. Se eu fiz uma pessoa aqui dessa aula se reapaixonar por propaganda, já valeu cada minuto que eu fiquei aqui com vocês. Então, eu que agradeço de coração, todos vocês. Muito obrigado. Acho que o nosso diretor pediu para falar. Vou passar a palavra para ele para a gente encerrar. Obrigado. Beleza, estou aqui também, viu, Edu? Não é só você não que está no escritório ainda, mas assim, só para realmente enaltecer muito a sua presença, foi, acho que, maravilhosa. Então, um grupo aqui do comercial do marketing digital, e assim, a molecada aqui tá conversando muito sobre isso, porque eu não sou da área da publicidade, eu sou administrador, e então eu vim já com essa pegada mesmo de planilha, de Excel, quer dizer, os guris que estão comigo hoje lá, que trabalham na publicidade, eles quando eles chegaram e começaram a trabalhar com Excel, eles meio que se espantaram, falaram, mas o que é isso? O que a gente tem que fazer? E aí começamos a trabalhar muito essa questão Google Analytics, Ads, então tudo isso é muito dado, é muita informação, e consequentemente eu acho que hoje o mercado, mais do que nunca, ele pede muito essa questão dessa assertividade, né? Então a gente tem que fazer mais com menos, então é muito importante a gente ser certeiro, e para ser certeiro a gente precisa muito dessas informações que estão aí vinculando. Então, assim, acho que provavelmente amanhã cedo a gente vai estar às 7 horas da manhã discutindo e falando
muito sobre o que você apontou aí para a gente, para nos inspirar e fazer com que a gente faça sempre o nosso trabalho aí com excelência. Muito obrigado mesmo pela aula. Quem quiser me adicionar nas redes sociais, eu deixei lá na apresentação. É um prazer, eu sempre interajo com todo mundo. Tem lá, os cases estão todos lá também. Instagram, LinkedIn, Facebook. E até a próxima. Obrigado. Valeu, Edu. Obrigado, pessoal. Obrigado para todo mundo que ficou até agora. Valeu mesmo. Muito obrigado. Tchau. Até logo, Edu. Obrigado. Valeu. Jair, que show!